Nossa história começa em um lugar onde a chuva está caindo pesadamente, e nosso personagem principal está tremendo tentando alcançar um copo de água na mesa. No entanto, o copo escorrega e cai no chão. Ele fica com raiva, soca sua cama e se pergunta se realmente se tornou inútil. Agora, esta história se passa no continente Shuon-Wold, onde os fortes são muito respeitados. Para se tornar um guerreiro, pessoas comuns primeiro devem despertar seus meridianos marciais, que são canais dentro do corpo humano que podem sentir e absorver energia espiritual, que é a base do caminho de um guerreiro. Os meridianos marciais podem transportar essa energia por todo o corpo, dando aos guerreiros a capacidade de realizar feitos extraordinários, como cortar rios com uma lâmina, controlar o clima e até mesmo ter o poder de moldar o mundo. O nome de nosso personagem principal é Lu Hao, e um mês atrás ele despertou 4 meridianos marciais, tornando-se o melhor discípulo da família Lu na cidade de Tanui. No entanto, ele descobriu que seu colega Zolen estava maltratando uma discípula em segredo. Incapaz de ficar parado, ele interveio para ajudar, sem perceber que estava caindo na armadilha do chefe do clã Lannon, que acontece de ser avô de Zolen. O chefe do clã Lannon e Zolen estavam com ciúmes do rápido progresso de Lu, então eles tramaram um esquema elaborado. Eles fizeram parecer que Lu havia agredido uma garota, com Skull interpretando o papel do herói, até tentando prejudicar Lu. Consequentemente, o acusaram de conspirar contra membros do clã, incapacitando completamente seus meridianos marciais e o banindo do clã. Agora ele perdeu todos os seus poderes marciais, deixando questionando seu lugar em um mundo onde a força é tudo. Desesperadamente, ele encontrou uma carta em sua mesa mencionando que há 10 anos a leste do rio, as escalas douradas se transformam em um dragão, e ela retornou para a seita da espada Xuan. Ele percebe que deve reunir suas forças, pois essa mensagem é de Hu, a única pessoa que se importou com ele durante sua queda. Inacreditavelmente, ela é discípula da altamente respeitada seita da espada Xuan. Ele se lembra de seu pai dizendo que se deseja retribuir a ela, deve viver com determinação. Tremendo, ele diz a si mesmo que não pode desistir. Ele deve agir ou não será capaz de retribuir a todos em sua vida. Ele vai para uma loja de armas na cidade de Tan, mesmo que o vejam como um inimigo agora. Por sua segurança, ele precisa sair da cidade rapidamente. No entanto, desde que foi expulso, mesmo comprar uma espada básica de autodefesa é um luxo. Ele sabe que sem uma arma, sair da cidade será ainda mais perigoso. Ele pergunta ao dono da loja se há algo mais barato. Alguém na loja o reconhece como Lu, o talento mais promissor da cidade de Tanui. Zolen, acompanhado por 2 grandes guarda-costas, se aproxima dele, expressando surpresa por ele estar vivo. Lu fica chocado ao ver Zolen lá, e antes que ele possa reagir, Zolen ordena a seus guarda-costas que o capturem. Os 2 homens robustos o seguram e o prendem ao chão. Zolen disse a ele que não apenas o acusou falsamente, mas também tentou prejudicar um companheiro de clã lixo como ele. Então exigiu que ele se ajoelhasse e pedisse desculpas agora ou ele o machucaria. Mas ele apenas perguntou zombeteiramente a Zolen se ele o estava forçando a se ajoelhar em acusações infundadas. Ele disse a Zolen que mesmo que o céu caia, é impossível. Zolen o chutou com força enquanto dizia que se ele não obedecer, é melhor morrer então. Os guarda-costas de Zolen continuaram a chutá-lo. Ele pensou que Zolen estava no segundo estágio da condensação de Kai. Então em seu estado atual, sem poder marcial, ele não pode resistir a Zolen de forma alguma. Zolen disse a ele que o movimento que ele estava prestes a fazer era para desativar sua parte inferior do corpo. Então Zolen deu um soco forte em suas costas, fazendo-o gritar de dor. Ele percebeu que havia perdido a sensação das pernas e se perguntou se estava prestes a ir de base. Mas então uma luz apareceu em sua coluna vertebral e um dragão emergiu dela. Ele sentiu que suas pernas estavam se curando junto com seus ferimentos. Ele se lembrou de que seu pai mencionou que o clã azul pode ter o potencial para despertar a linhagem sanguínea do dragão divino. Uma vez desperto, seu potencial é imensurável. A linhagem sanguínea do dragão divino é um poder especial que pode suprimir outros meridianos marciais. As condições para despertá-la ainda são desconhecidas, mas o imenso poder da linhagem sanguínea do dragão divino pode levar o próprio poder de um guerreiro ao seu auge, sem igual por qualquer outro meridiano marcial. Isso fez perceber que havia despertado a linhagem sanguínea do dragão divino. Zolen lançou um chute nele enquanto avisava que seu chute poderia matá-lo. Ele rolou para o lado para evitar e pegou a espada de Zolen, o deixando chocado. Então ele golpeou a espada em direção a Zolen, ameaçando fazê-lo sentir o gosto de estar melhor morto. Zolen, junto com seus guarda-costas, foi jogado para longe. Então ele colocou a espada acima de Zolen, enquanto perguntava se ele sabia como ele havia passado esses dias desde que foi aleijado. Ele espetou a espada nas pernas de Zolen, perguntando se ele sabia pelo que ele havia passado. Ele disse a Zolen que o golpe era o que ele lhe devia. Então ele espetou Zolen novamente, dizendo que era o golpe para pagar ao avô de Lannon. Zolen disse a ele para parar, mas ele apenas ergueu a espada e a cravou na parte íntima de Zolen, quebrando a bola de ouro preciosa dele. Ele gritou que era o golpe de punição que Zolen merecia e o chamou de traidor. Zolen, furioso, o chamou de covarde e perguntou como ele ousava desafiar sua cultivação. Ele puxou a espada para cima, dizendo a Zolen que era recíproco, um presente de retorno para ele. Ele também disse que não esqueceria a parte do avô de Lannon. Então,
ele rapidamente se afasta, deixando as pessoas chocadas e horrorizadas. Ele gritou que Zolin tinha sido aleijado por Lu. Um momento depois, na mansão da cidade de Tanui, os guardas relataram a Tanon que a cultivação de Zolin havia sido aleijada por Lu. Na loja de armas, Tanon gritou furiosamente que era ultrajante e perguntou quem ousou prejudicar seu neto daquele jeito. Furiosamente, ordenou que sua gente procurasse por Lu, mesmo que tivessem que cavar 3 pés na terra para esfolar e desmembrar ele. Enquanto todos estavam procurando intensamente dentro da cidade, eles não sabiam que Lu já havia deixado a cidade e estava se escondendo nas montanhas do lado de fora. 3 dias depois, nas montanhas, Lu estava meditando. Ele se lembrou de que aqueles que despertam a linhagem sanguínea do dragão divino podem rejuvenescer seus meridianos marciais e desenvolver uma herança de meridianos além dos limites. Ele se perguntou por que, após o despertar, ele ainda não havia restaurado nem mesmo um meridiano ordinário. Ele pensou em combiná-lo com a técnica ancestral do clã, chamada 9 Transformações do Dragão Dourado. Diz a lenda que as 9 Transformações do Dragão Dourado eram a técnica de cultivação mais poderosa do clã. Após 9 transformações, alguém poderia desafiar o céu e a terra com um corpo indestrutível de ouro. No entanto, depois de anos de prática pelos discípulos do clã, descobriu-se que as 9 transformações do Dragão Dourado eram completamente inúteis. No entanto, as 9 transformações do Dragão Dourado eram conhecidas por todos os descendentes do clã Lu, então valia a pena tentar. Ele ativou a técnica. 1 mês e meio depois, uma luz brilhante e forte pôde ser vista na caverna na montanha e Lu conseguiu ativá-la. Não só ele recuperou um meridiano ordinário, mas sua cultivação também retornou ao segundo estágio da condensação de Kai. Ele percebeu que as 9 transformações do Dragão Dourado devem ser usadas com a linhagem sanguínea do Dragão Divino. Além disso, ele abriu com sucesso um meridiano de herança. As pessoas frequentemente dizem que cultivar com um meridiano de herança é tão rápido quanto ter 5 meridianos ordinários. Se 2 pessoas têm o mesmo nível de cultivação, aquele com um meridiano de herança terá maior poder de combate do que alguém com 5 meridianos ordinários. Então ele sabe que, uma vez que restaure os 3 meridianos ordinários restantes, sua velocidade de cultivação superará a de um gênio com 8 meridianos. Ele também entende que enquanto os meridianos ordinários são limitados a 8, os meridianos de herança não têm tal restrição. Ele pensa que, embora abrir um meridiano de herança seja difícil e exija circunstâncias especiais ou tesouros raros, ele se pergunta se terá a oportunidade de abrir outros meridianos de herança no futuro. Então ele disse confiantemente a Tanon que mesmo que ele estivesse no 6º estágio do verdadeiro Kai, ele acreditava que o dia de sua queda não estava muito longe. Um momento depois, em uma floresta profunda fora da cidade, ele enfrentou a besta mutante do 2º estágio, o Lobo Azul Uivante da Lua. Ele sabia que a força do Lobo Azul Uivante da Lua poderia rivalizar com a de um artista marcial do 3º estágio de condensação de Kai. Ele se perguntou se, no 2º estágio da condensação de Kai, poderia lidar com isso. Ele correu na direção do lobo para atacar e o lobo correu na direção dele para contra-atacar no centro. Quando estavam perto, ele o golpeou com sua espada e ele o atacou com suas garras. No final, ele apenas o arranhou, mas ele cortou seu corpo e ele caiu no chão morto. Ele pensou orgulhosamente que o finalizou com sucesso sem prestar muita atenção em seus ferimentos. Ele sabia que acabará de levar um golpe do lobo pálido da lua uivante com seu corpo físico, mas isso deixou apenas alguns arranhões. Ele notou que a linhagem sanguínea do dragão divino tornará seu corpo muito forte. Ele se inclinou para o cadáver do lobo sabendo que as feras ferozes geralmente têm cristais de fera dentro delas. Esses cristais contêm a energia das feras ferozes e podem ser usados para cultivação para aumentar a força de alguém, tornando os tesouros valiosos para artistas marciais. Ele ficou feliz em encontrar um dentro dele, mas ficou chocado ao ouvir alguém o chamando de mutante miserável e dizendo que ele estava se escondendo ali. Quando olhou para trás, viu Zolin e disse a ele que preferia desistir de voltar ao clã principal do que não encontrá-lo hoje. Ele iria picá-lo e alimentá-lo aos cães, mas ele apenas perguntou a Zolin se ele não o havia desativado. Zolin respondeu que depois de desativá-lo, o clã principal enviou um especialista em reinos secretos para a cidade de Tanui e o salvou. Ele perguntou o que era um especialista em reinos secretos, mas Zolin apenas disse para não fazer muitas perguntas. Ele disse que apenas o desativou com um ataque furtivo. Então hoje ele estava totalmente preparado e não o deixaria sair dali vivo. Então Zolin ordenou que suas pessoas atacassem e disse a elas que havia uma grande recompensa por tirar a vida de Lu, mas um dos homens disse temerosamente a Zolin que acabará de ver Lu finalizar o lobo pálido da lua uivante com um único golpe. Com esse poder, ele tinha medo de que, mesmo com a cultivação da condensação de Kai de 4 vezes, eles não pudessem igualar. Zolin então atacou o homem, batendo-o com força contra uma árvore. Zolin disse a suas pessoas que Lu estava tentando se exibir na frente dos outros e perguntou como uma pessoa inútil como ele poderia finalizar o lobo pálido da lua uivante. Zolin pulou em direção a Lu enquanto dizia às suas pessoas para assistir como ele cuidaria de Lu. Então Zolin atacou Lu usando sua habilidade de 4 dedos, mas Lu apenas disse a Zolin que ele tinha algum discernimento entre seus subordinados. Ele pulou em direção a Zolin
para encontrar seu ataque, perguntando a Zolin se ele estava procurando por sua própria perdição. Suas artes marciais de palma se chocaram no centro, criando uma enorme explosão ao redor. Zolin riu e provocadoramente perguntou a ele se ele achava que seu selo de palma de primeiro nível poderia derrotar seus 3 selos de palma perfeitos. Furiosamente, ele disse a ele que o esmagaria em pedaços, mas Zolin ficou chocado ao ver um dragão atravessar seus 3 selos de palma perfeitos e não pôde acreditar que seu selo de palma tinha sido penetrado. O dragão foi direto para Zolin, que gritou confuso perguntando o que era. Zolin foi jogado para longe e caiu no chão gravemente ferido, deixando seus homens chocados e incapazes de acreditar que seu chefe tinha sido derrotado. Ele orgulhosamente pensou que, mesmo que ambos usassem as artes marciais amarelas de grau chamadas palma de esmagamento da montanha, com a bênção da linhagem sanguínea do dragão divino e da técnica de transformação do dragão dourado, eles e Zolin estavam em mundos diferentes. Ele se aproximou de Zolin, fazendo os homens recuarem, e disse a Zolin que da última vez o poupou, mas agora veio procurar pela morte. Zolin olhou para ele com medo e implorou para que ele o poupasse, mas ele olhou com raiva para Zolin, dizendo que hoje faria questão de matá-lo de uma vez por todas. Ele pisou poderosamente no torso de Zolin e Zolin morreu instantaneamente. Os homens se ajoelharam no chão e pediram respeitosamente para ele poupá-los. Eles explicaram a ele que foram forçados a seguir Zolin e não queriam prejudicá-lo. Ele disse a eles que poderiam viver, mas tinham que contar sobre o especialista em reinos secretos que Zolin mencionou. Depois que os homens contaram tudo, ele ordenou que saíssem e eles imediatamente o obedeceram. Ele soube que o principal clã Luca havia descoberto uma nova terra abençoada capaz de acomodar 100.000 pessoas. Surpreendentemente, eles enviaram um especialista em reinos secretos para a cidade de Tianqi, alegando que o especialista estava procurando por seus pais e queria impedir que ele voltasse para o principal clã. Isso fez pensar se seus pais foram mortos por feras ferozes quando foram em uma missão quando ele era criança e se poderia haver algo suspeito sobre suas mortes. Ele sabia que as artes marciais tinham 10 grandes reinos, cada um dividido em 9 sub-reinos. Os grandes reinos eram o reino de temperamento do corpo, reino de condensação de Kai, reino verdadeiro de Kai e reino marcial sagrado. Depois disso, vinham os reinos extremos amarelo, extremo profundo, extremo terrestre e extremo celestial, conhecidos coletivamente como os 4 reinos secretos extremos. Aqueles que entravam no reino secreto eram, sem exceção, os principais especialistas do Império. Embora houvesse lendas do reino da unidade e especialistas em reino de Deus marcial além dos 4 reinos secretos extremos, ele percebeu que agora que o especialista em reinos secretos estava mirando nele, a pressão já era imensa, pois estava relacionada à morte de seus pais. Ele sabia que precisava investigar minuciosamente. No dia seguinte, na cidade de Tanui, na mansão da família Lu, ele ouviu alguém dizer que parecia que os discípulos estrangeiros eram todos lixo, incluindo Lu, e mesmo entre os estrangeiros, Lu era considerado um desperdício. Lu Zu disse a Lujan que não permitiria que ele falasse mal de seu irmão Lu. Ela explicou que a energia espiritual na cidade de Tanui era muito menor do que na terra abençoada do seu clã principal. Então era natural que houvesse uma diferença. O Prota ficou chocado ao ver Lu Shui, porque ele não esperava que ela ainda se lembrasse dele. Ele se lembrou de que muitos anos atrás, quando ainda estava no clã principal, ele era o único que não despertou uma veia marcial e todos os outros o chamavam de inútil. Apenas Lu Shui estava disposta a brincar com ele. Lu perguntou a ele se tinham ouvido dizer que o pai de Lu foi enganado por Lui. Lu Shui perguntou a Lu o que ele queria dizer com isso. Lu respondeu que o pai de Lu deu todos os seus bens para persuadir Sônia a transferir o espírito do dragão completamente para Lu quando ele tinha 6 anos, para que pudesse despertar sua veia marcial. No entanto, o astuto Sony deu água para o pai de Lu em vez disso. Após descobrir a verdade, o pai de Lu lutou com Sony, mas Sony tinha mais aliados. Então o pai de Lu estava em menor número, ferido e teve que deixar o clã principal. Então, agora, mesmo entre os estrangeiros, Lu foi expulso e Wu pensou que a família de Lu era verdadeiramente infeliz. Zhan riu e disse a Wu que não foi em vão que eles vieram aos estrangeiros para ver aquele espetáculo. Mas então Zur ficou realmente brava e disse a eles que ela os aconselhou a não falar levianamente porque uma vez que ela descobrisse a verdade sobre Lu e sua família, faria aqueles que os perseguiram pagar. Wu concordou com ela, mas lembrou-a de que Sony já havia enviado pessoas para finalizar Lu, então seu Lu provavelmente não sobreviveria. Lu descobriu que foi Sony do clã principal quem causou danos aos seus pais e enviou Zolin para matá-lo. Ele pensou que, como ela queria exterminar sua família, ele precisava ficar mais forte e fazer o clã Sony pagar. Um mês e meio depois, fora do mercado de guerreiros da cidade de Tanqi, Lu, que estava no 2º nível do reino de condensação de Kai, uma veia marcial herdada e 2 veias de marciais ordinárias, pensou que os cristais de besta do lobo e vante da lua eram de fato bons porque depois de usá-los não apenas estabilizou sua veia marcial, mas mesmo a técnica de transformação do dragão dourado alcançou sua primeira forma perfeita. Ele se lembrou que disseram que quando a técnica de transformação do dragão dourado alcançasse cada forma perfeita, ele poderia compreender uma habilidade única. Ele se perguntou por que ainda não tinha compreendido. Então ele ouviu um homem dizendo a todos para se inscreverem e formarem uma equipe para ir até a seita Xuan. O caminho era perigoso. Então aqueles abaixo do 3º nível da condensação precisavam se inscrever. Ele sabia que a seita Shu uma grande força em todo o domínio oriental, um sonho para todo cultivador. Se ele pudesse entrar na seita Xuan,
não só poderia ficar mais forte, mas Ru estava lá e ele poderia retribuir a ela por tê-lo salvado. De repente, alguém perguntou quem era o jovem ali e ele imediatamente se virou confuso. Uma senhora com 3 homens perguntou a ele se ele queria se juntar a eles e se inscrever na seita Shuan. Ela disse a ele que a jornada para se registrar era perigosa e que precisavam de pelo menos 5 pessoas em uma equipe, mas estavam com uma pessoa a menos. Ele disse a eles que estava apenas no 2º nível da condensação de Kai e perguntou se eles não tinham medo de que ele os atrasasse. A mulher respondeu que estava tudo bem e que o encontro era destino, então deveriam partir juntos. Ele achou estranho que os outros desprezassem a ideia de formar uma equipe com ele no 2º nível da condensação de Kai, mas imaginou que essas pessoas não pareciam se importar. A noite chegou e eles estavam descansando no centro da floresta enquanto a mulher dizia que deveriam descansar ali e que ela iria buscar lenha. Um dos homens disse ao outro para compartilhar as rações secas com todos, e o outro homem respondeu que iria procurar, mas ele sentiu que algo não estava certo. Aqueles 2 homens pareciam simples, mas ele tinha a sensação de que não estavam lá para se inscrever. De repente, os homens se viraram e pularam em direção ao homem que dormia para atacá-lo. Ele gritou preocupado para o homem que dormia para ter cuidado. Felizmente, o homem que dormia esquivou-se rapidamente do ataque, enfrentou os homens que o atacaram e perguntou a eles o que queriam, deixando-o surpreso com os movimentos rápidos do homem. Um dos atacantes disse ao homem que não era de admirar que ele fosse o jovem líder do clã Gu, porque, com tão pouca idade, ele dominou o passo da sombra do fantasma a tal ponto. O outro atacante disse ao homem que a vida dele de fato queria. Então, o homem mostrou o cartaz de procurado com uma recompensa de 10.000. Lucy perguntou se não era o alvo e percebeu que ambos os indivíduos tinham a força do 4º nível da condensação de Kai. Então suas chances não pareciam muito boas. Mas então o homem o chamou de irmão e disse a ele que não era da sua conta. Então ele deveria correr. De repente, uma corrente foi lançada em direção a eles enrolada nos pés do homem. O homem ficou chocado e percebeu que eram correntes de ferro, fazendo perceber que não poderia mais usar o passo da sombra do fantasma. Os 2 atacantes avançaram para o homem, dizendo que ele ainda era muito jovem. Felizmente, Lu pulou à frente a tempo de bloquear o ataque dos 2 atacantes e perguntou zombeteiramente aos homens se eles o convidaram apenas para completar os números. O homem o chamou de Lorde, fazendo perceber que o homem tinha uma boa natureza que valia a pena salvar. Então ele os afastou com força. Um dos outros disse a ele que ele estava apenas lá para completar os números, mas se intrometeu nos negócios dos outros. Então, se ele quisesse ser o herói, ele deveria começar sacando sua espada. Então, os atacantes correram em sua direção, continuamente balançando suas espadas para atacá-lo. O homem preocupado disse a ele para correr, porque os atacantes estavam no 4º nível da condensação de Kai e ele não era páreo para eles. Mas ele apenas correu em direção aos atacantes e perguntou a eles se eram dignos. Então ele pulou rapidamente em direção a eles e os cortou no ar, fazendo o homem congelar e se perguntar como ele os finalizou todos em um instante. Ele colocou sua espada de volta na bainha, orgulhosamente pensando que a técnica de transformação do dragão dourado combinada com uma veia marcial herdada era realmente formidável. Mas então alguém derrubou lenha no chão, chamando sua atenção, e viu a mulher tremendo perguntando a ele se ele iria matá-la. Ele se aproximou dela dizendo que estava tudo bem e que os assassinos já estavam mortos, então ele não a machucaria. Ela respondeu que era um alívio enquanto segurava uma lâmina afiada por atrás e então o atacou, dizendo para ele morrer. Ele foi jogado com dor e chocado, mas a mulher apenas disse que não esperava que ele matasse seus 2 subordinados e que parecia que ele, o forasteiro, não era para ser subestimado. Ele sentiu que a mulher estava no 6º nível da condensação de Kai, mais forte do que os 2 anteriores. De repente, a mulher correu rapidamente em sua direção e o atacou, dizendo que ele estava se intrometendo demais e que ele deveria morrer ali. O homem que estava tentando se libertar da corrente disse preocupado para ele não se importar com ele e que ele deveria correr. A mulher atacou rapidamente com força, fazendo largar sua espada e bater em uma árvore com força, fazendo tossir. Ele não esperava que a mulher escondesse sua força e se perguntava se iria morrer ali. A mulher avançou em direção a ele, dizendo que nenhum dos 2 poderia escapar, mas de repente ele sentiu algo dentro de seu corpo e viu as técnicas. Então, quando a mulher estava prestes a esfaqueá-lo no rosto, ele ganhou confiança dizendo a si mesmo que não poderia cair ali ainda. Então, ele ativou seu punho do dragão e socou a mulher, quebrando a faca no processo. A mulher tossiu sangue e gritou de dor. Então, ela foi arremessada para longe e bateu com força em uma enorme pedra, resultando em sua morte. O homem ficou surpreso ao ver isso e não pôde acreditar que alguém com apenas a força do 2º nível da condensação de Kai tinha derrotado alguém no 6º nível da condensação de Kai. Lu ficou feliz por ter dominado a primeira técnica da técnica de transformação do dragão dourado em um momento tão crítico e se perguntou se era tão poderoso apenas com a primeira técnica. No entanto, ele sentiu como se toda a força de seu corpo tivesse sido drenada e pensou que o punho do dragão sem arrependimentos era de fato poderoso, mas vinha com efeitos colaterais significativos. 1 minuto depois, ele quebrou a corrente do homem e se apresentou como Lulu. Então,
Ele perguntou ao homem por que ele estava sendo procurado, pensando que para evitar expor sua identidade e ser caçado, eles deveriam usar nomes falsos quando estivessem fora dali. O homem respondeu que seu nome era Guan e que havia alguns problemas com sua família, e ele foi colocado na lista de procurados deles, fazendo perceber que Shen também estava sendo perseguido por uma família e que ambos eram errantes pelo mundo. Shen disse a ele que lembraria daquele favor de salvá-lo e perguntou a ele se ele estava indo para a seita Xuan. Então, ele disse a ele que, como tinham chegado tão longe, deveriam ir juntos. Ele ofereceu seu punho e disse a Shen que o tempo estava apertado e agora ele e Shen eram irmãos que se cuidavam. Shen aceitou seu punho e disse a ele que confiava nele. No dia seguinte, eles ouviram o homem dizer a todos para virem se quisessem se registrar e se juntar à seita Xuan. Ele disse a eles que precisavam passar por um teste de qualificação primeiro. As pessoas estavam barulhentas conversando e Lu ficou feliz por finalmente ter terminado o teste. Quando estava prestes a sair da tenda, viu Shen saindo da outra tenda também. Shen disse a ele que tinha 7 veias marciais avaliadas como mais alto nível e perguntou a ele quantas ele tinha. Ele respondeu com desconforto que tinha 3 veias marciais classificadas como nível mais baixo, deixando Shen confuso e perguntando a ele se ele era tão forte com apenas 3 veias martial. Mas então um homem que estava passando por eles o provocou, perguntando como dar um esfregão com apenas 3 veias marciais. Ainda se atrevia a vir ali fazer um espetáculo de si mesmo. Ele apenas riu, sabendo que tinha uma veia marcial herdada, mas eles simplesmente não conseguiam detectá-la. Então ele disse a Shen que não havia problema e que deveriam participar da competição, percebendo que as veias marciais herdadas são muito únicas, então ele melhor as manter escondidas por enquanto. Um momento depois, todos os participantes estavam reunidos e o homem disse a todos que todos haviam passado na seleção inicial e tinham qualificações adequadas. No entanto, ter qualificações adequadas sozinho não atendia aos requisitos da seita Xuan. Agora, as 6.000 pessoas precisavam garantir 1.000 plataformas dentro de meia hora e passar no teste nessas plataformas para entrar na seita Xuan. Shen pensou que, com 6.000 pessoas competindo por 1.000 plataformas, a competição seria acirrada. Então, o homem gritou que o teste de entrada na seita Xuan tinha começado e a contagem regressiva começou. As pessoas correram imediatamente para começar sua missão. Guan disse a Lu que havia muitas plataformas vazias à frente e que cada um deveria ocupar uma rapidamente, ao que ele concordou. Os participantes saltaram para as plataformas em pé com pressa. Lu pousou em uma plataforma, mas os homens o provocaram, dizendo que a plataforma era deles. Então ele deveria sair e lançaram um ataque contra ele. No entanto, ele apenas olhou ao redor e atacou o homem, gritando para eles saírem. Mas então outro homem pulou para atacá-lo e disse provocativamente para ele não apenas proteger as costas, mas ele simplesmente bateu com sua bainha no rosto do homem e o homem caiu. Ele percebeu que havia tantos desafiantes, então pode ser bastante difícil resistir por meia hora. Meia hora depois, ele estava cansado e ajoelhado na plataforma, mas ficou feliz por finalmente ter passado. Ele percebeu que naquela meia hora havia derrotado 9 oponentes e pensou que era um registro impressionante na arena. Ele se perguntou como Lu estava indo, mas ficou chocado de medo quando viu Lu derrotar um monte de homens. Enquanto reclamava e perguntava se todos pensavam que podiam vir e atacá-lo apenas porque ele estava no 2º nível da condensação de Kai. Então ele perguntou com raiva se parecia tão fácil de intimidar, e percebeu que ele havia derrotado mais de 50 oponentes, ficando em primeiro lugar na arena inteira. Então ele acenou com a mão para cumprimentar Shen, que ficou chocado ao saber que ele tinha derrotado menos de 10 pessoas. Mas Lu tinha realmente derrotado dezenas de pessoas. O homem gritou para todos que o tempo havia acabado e disse aos 1000 restantes na plataforma para avançarem, pois o próximo teste era a Forja do Corpo em Chamas. O homem explicou a eles que na Forja do Corpo em Chamas, assim que 500 pessoas fossem eliminadas, as 500 restantes avançariam diretamente. Então, fogo apareceu debaixo do chão deles. Shen sentiu que estava muito quente e as outras pessoas na plataforma se sentiram desconfortáveis por causa disso. Shen, que estava na plataforma, também sentiu o mesmo e pensou que se ele não estivesse no 3º nível da condensação de Kai, ele teria definitivamente desmaiado agora. Ele se lembrou de que Lu estava apenas no 2º nível da condensação de Kai, fazendo-se perguntar se Lu poderia aguentar. Ele olhou preocupado para Lu e disse a ele que ele devia aguentar, mas ficou chocado ao ver que Lu estava deitado na plataforma tranquilamente como se não sentisse nada. Guan Shen se perguntou como era possível que Lu estivesse dormindo tão confortavelmente sob aquele calor abrasador e se Lu não estava sofrendo. Meia hora depois, o homem disse a eles que 500 pessoas já tinham caído das plataformas e parabenizou os 500 restantes. Ele anunciou a eles que eles oficialmente se tornaram discípulos da seita Xuan, enquanto os outros estavam exaustos. Lu apenas bocejou como se tivesse dormido bem. Ele não esperava que, com o impulso da veia marcial herdada e da técnica de transformação do Dragão Dourado 9, o teste de entrada seria tão fácil para ele. Ele ficou feliz por finalmente terem entrado na seita Xuan. Um momento depois, eles estavam dentro do veículo voador da seita Xuan e ele perguntou feliz se era a seita Xuan enquanto olhava para baixo. Então,
Ele exclamou que era enorme. Quando pousaram na área de discípulos externos da seita Xuan, o homem disse a eles que aqueles que não foram selecionados como discípulos internos ficariam lá por enquanto. O homem também informou a eles que alguns deles haviam sido escolhidos para se tornar discípulos internos, e mesmo que não tivessem sido selecionados, não deveriam desanimar porque 3 meses depois a seita realizaria um teste para ambos, discípulos internos e externos. Desde que se dedicassem ao treinamento durante esse tempo, ainda poderiam se tornar discípulos internos através do teste. Lu sabia que a diferença entre discípulos externos e internos era significativa. Discípulos externos dependiam apenas de si mesmos para o cultivo, essencialmente começando do zero. Em contraste, discípulos internos tinham mentores renomados, acesso a vários elixires e tesouros. Tudo isso ajudava muito em seu cultivo. Ele sabia que precisava passar no teste em 3 meses e pensou que, devido às 7 veias marciais de Guan Shen, ele já tinha sido escolhido como discípulo interno. Ele percebeu que nos próximos 3 meses precisava se esforçar para alcançar Shen. Um momento depois, ele foi em direção à vila e olhou para as pílulas de condensação de Kai que havia recebido da seita. Sabendo que as pílulas de condensação de Kai eram excelentes para melhorar o cultivo de condensação de Kai, ele pensou que a seita Xuan era bastante generosa. Então, ele viu uma porta fechada, fazendo-se perguntar se era seu quarto. Ele empurrou a porta aberta e se apresentou feliz como Lu, dizendo ao homem que a partir daquele dia ele era seu colega de quarto e que deveriam se ajudar no futuro. O que fez o homem pular de susto. O homem, com medo, disse a ele que eles não tinham nada a ver um com o outro e para nem pensar em pegar sua pílula de condensação de Kai, deixando-o confuso porque não estava pensando nisso e pensou que seus colegas de quarto pareciam um pouco estranhos. No dia seguinte, ele ouviu alguém gritar e perguntar se o sênior irmão estava lá e se ele estava relutante em receber um presente. Ele saiu irritado de seu quarto e perguntou qual era todo aquele barulho tão cedo de manhã. Ele agarrou o ombro de um dos homens e perguntou o que estava acontecendo. O homem sussurrou a ele que ontem os novos alunos receberam pílulas de condensação de Kai e hoje o sênior irmão Vuan estava lá como de costume para pedir presentes dos novos alunos. O homem também lhe disse que Nang era o mais influente entre os discípulos externos e que todos os anos ele pegava as pílulas de condensação de Kai dos novos alunos e todos já tinham sido roubados por ele. No entanto, desta vez um novo aluno estava relutante em ceder e entrou em confronto com Nang. O discípulo externo Vuan chamou o homem que estava batendo de bastardo e perguntou a ele se ele realmente não queria desistir. Lu olhou atentamente para o pobre homem no chão e notou que o homem era seu colega de quarto. O homem disse a Nang para parar porque ele daria a ele, mas Nang perguntou ao homem se não teria sido melhor se ele tivesse feito isso desde o início. Então uma mão agarrou o ombro de Nang e ele disse a Nang que o homem era seu colega de quarto e que eles eram novatos, mas ele estava tirando as pílulas de condensação de Kai dele imediatamente. Ele perguntou a Nang se não iria contra as regras. Nang o empurrou para longe e disse para ele sair, dizendo que a lei do mais forte era uma regra permitida pela seita. Então Nang perguntou a ele se ele queria ser o herói daquele homem e ele respondeu que isso significava que era permitido bater nas pessoas e roubar coisas. Nang concordou, chamando de punk e perguntando provocativamente o que ele iria fazer. Ele agarrou a mão de Nang e a virou, quebrando-a e fazendo Nang gritar de dor. O aluno ficou chocado por ele ter atacado Vuan e perguntou como ele se atrevia. O homem o chamou de idiota com raiva e perguntou como ele se atrevia a colocar as mãos no sênior irmão Vuan, mas ele apenas lembrou a eles que Nang disse que estava tudo bem lutar antes e perguntou se ele fez algo errado. Nang ficou muito irritado e se virou para atacá-lo enquanto dizia que ele ousava tocá-lo, então ele o incapacitaria. As outras pessoas gritaram que Nang estava no 5º nível da condensação de Kai. Houve uma vez em que um novo aluno ofendeu Nang acidentalmente e acabou meio paralisado, e que ele estava acabado hoje, mas ele simplesmente ativou seu punho do dragão e lançou seu punho em direção ao punho de Nang. E seus punhos se chocaram, mas Nang foi derrotado e foi arremessado para longe, batendo na parede com força e quebrando-a no processo. Os homens correram imediatamente em direção a Nang e perguntaram se ele estava bem, mas Nang apenas se perguntou que tipo de força aquele novo aluno tinha para quebrar seu braço. Então ele perguntou furiosamente como Lu usava quebrar seu braço e ordenou a seus homens que atacassem Lu porque ele iria fazer isso com os membros de Lu. Os 3 homens correram imediatamente em direção a Lu para atacar, mas ele simplesmente desviou de um deles. Então atacou-os com um soco e os 3 homens foram facilmente arremessados para longe, enquanto ele perguntava como eles ousavam ter coragem de roubar pessoas. Então, os homens foram arremessados ao lado de Nang, deixando-o chocado. Ele não podia acreditar que o recém-chegado era realmente tão forte. Lu se aproximou de Nang perguntando se os rumores eram verdadeiros de que ele havia pego todas as pílulas dos novos alunos. Ele disse a Nang que queria que ele devolvesse todas as pílulas para todos e lhe desse suas pílulas de condensação de Kai. Não levantou o pé, que tinha uma lâmina afiada, e perguntou se Lu queria que ele devolvesse todas as pílulas. Nang balançou o pé para atacar Lu enquanto dizia Tsoin. No entanto, Lu desviou facilmente,
dizendo a Nang que parecia que ele ainda estava relutante em ceder. Lu apareceu atrás de Nang, lançando o pé e apertando a perna de Nang, fazendo-o gritar de dor. Lu disse a Nang que, se ele não entregasse as pílulas, ele quebraria sua perna novamente, porque isso seguia as regras da seita. Nang respondeu ok e disse que daria metade delas para ele, mas Lu pisou com força na perna de Nang, fazendo-o gritar de dor e perguntar o que ele estava fazendo quando ele disse que daria. Lu perguntou seriamente a Nang se ele só estava disposto a dar metade e disse a ele que parecia que ele achava que era fácil de negociar. Nang, derrotado, disse a ele que estava errado e que lhe daria todas. Lu pegou as pílulas enquanto zombava de Nang por tê-lo ameaçado anteriormente se ele tivesse falado gentilmente. Isso não teria acontecido. Não estava furioso porque todos os seus membros foram quebrados por Lu e jurou que não coexistiria com aquele garoto. Um momento depois, ele anunciou que as pílulas de condensação de Kai tinham sido devolvidas a todos. Os novatos aplaudiram e o chamaram de herói, agradecendo-lhe por recuperar suas pílulas. No entanto, ele humildemente disse a eles que eram todos bem-vindos e que eram todos novos alunos, então deveriam se apoiar mutuamente. O homem que havia sido espancado anteriormente pensou que, como recém-chegado, Lu havia resistido bravamente à opressão, enquanto ele estava sendo espancado. Ele cerrou o punho sabendo que seu objetivo nas artes marciais era resistir à injustiça e proteger sua família corajosamente. Ele jurou que, a partir daquele dia, precisava ser como Lu e não seria fraco como ele estava hoje. Então ele agradeceu a Lu e se apresentou como Zio Zemo. Zemo pediu desculpas a ele por ter entendido mal ele no dia anterior e explicou que vinha de uma origem humilde. As pílulas de condensação de Kai eram cruciais para ele, então ele pensou que estava lá para roubá-las. Lu disse a Zemo para não se preocupar e declarou que, a partir daquele dia, eles eram irmãos que se ajudariam mutuamente. Então ele disse a Zemo que foi um prazer conhecê-lo, ao que Zemo respondeu que foi um prazer conhecê-lo também. Enquanto isso, no salão de fiscalização dos discípulos externos, alguém disse a um homem chamado Heng Hong que ele não tinha ideia de quão forte Lu era. Então, quem estava envolto em ataduras, diz a Heng Hong, que estava sentado no centro, que um novo aluno o havia espancado e implorou a Heng Hong por ajuda. Um membro do salão de fiscalização, discípulo interno, Heng Hong, junto com um membro do salão de fiscalização, discípulo externo, chamado Heng Li, zombaram de Nang, perguntando se ele podia acreditar que Lu havia atacado por algumas pílulas. Eles disseram a ele que ele era realmente inútil. No entanto, como discípulo interno, não era apropriado retaliar contra os recém-chegados. Então, perguntaram a Hong se isso significava que eles apenas levariam uma surra, mas Hong garantiu-lhes para não se preocuparem. Ele mencionou que, um mês depois, no dia em que os novatos sairiam para uma aventura, ele estaria lá como um irmão sênior para proteger Hao. Nang agradeceu a Hong e todos gritaram que Hong era poderoso. Um mês depois, ele estava ocupado meditando no meio da floresta, sabendo que no dia seguinte seria o dia para os novos alunos saírem em suas aventuras. Apenas passando por essa aventura eles poderiam se qualificar para o exame de discípulos internos e externos e ter uma chance de entrar no setor interno. Ele ficou feliz por, com a ajuda das pílulas de condensação de Kai dadas por Nang, ter avançado para o terceiro nível de condensação de Kai durante aquele período de teste e ter reparado o quarto meridiano ordinário. Então, ele planejou testar seu aprimoramento de força durante esse período, sabendo que, um mês atrás, ele teve que empregar toda a sua força para quebrar um rochedo. Então, ele se posicionou, planejando tentar. Ele socou a pedra gigante fazendo-a se despedaçar em pedaços junto com as árvores e outras pedras que sua força atingiu. Ele notou que apenas com sua força poderia esmagar rochedos e que seu poder atual era mais do que o dobro do que era há um mês. Ele pensou que, se usasse o punho do dragão sem reservas agora, não ficaria completamente esgotado novamente, e estava determinado a se qualificar para a avaliação de ambos os discípulos internos e externos. No dia seguinte, um enorme navio pousou no chão e alguém estava gritando seu nome perguntando onde ele estava. Ele apareceu e o homem que o procurava furiosamente disse a ele que o estava procurando há um tempo e perguntou se ele era Lu Hao. Ele respondeu perguntando quem era o homem. O homem se apresentou como Wong Hong, o capitão de sua equipe responsável por garantir sua segurança durante seu treinamento. Um dia depois, Hong anunciou a todos que eles estariam treinando nos arredores da área proibida de Yaoguan, um lugar extremamente perigoso para novatos como eles. Ele disse que cada novato deveria obter 5 cristais de besta de terceiro nível para completar a missão e aqueles que atendessem ao padrão se qualificariam para a avaliação de discípulos internos e externos. Hong também mencionou que o treinamento duraria 5 dias e todos devem retornar ao navio até a hora do galo em 5 dias. Ele perguntou se eles entendiam e todos responderam que sim. Então, o navio pousou no chão. Hong informou-lhe que sua equipe se dividiria para procurar cristais de besta depois, e como ele tinha o nível mais baixo de cultivo, ele estaria com ele e com Wong, o que ele concordou. Antes de desembarcar do navio, Lai lembrou-lhe para ficar perto deles. Ele sabia que a área proibida de Yaoguan estava cheia de perigos e que outras equipes estavam se movendo juntas, o que o fez pensar por que sua equipe se separava. No entanto, ele lembrou que eles tinham mencionado ele causando problemas entre os novatos porque ele tinha conexões no setor interno, o que o fez pensar se Hong e Li eram conexões de Nan. Um momento depois, eles chegaram aos arredores da área proibida de Yaoguan. Ele notou que eles o estavam levando em direção à área central proibida,
embora dissessem que o estavam levando para encontrar cristais de besta. No entanto, antes de chegarem lá, ele havia lido muitos livros e aprendido que a área central estava cheia de bestas ferozes de alto nível. A área central abrigava bestas de 4º a 6º graus, seres que nem mesmo especialistas verdadeiros do reino de Kai poderiam lidar. Ele parou de andar e disse a eles que, se continuassem avançando, encontrariam bestas ferozes poderosas e até mesmo cultivadores verdadeiros do reino de Kai estariam em perigo. Então eles deveriam parar ali. No entanto, Hong respondeu que estava tudo bem e que chegar àquele ponto era o suficiente, porque ele poderia matá-lo ali e ninguém saberia. Ele percebeu que isso aconteceu como ele esperava e perguntou a ele se estavam com Vuan. Hong reconheceu que ele era um garoto esperto e perguntou se ele estava com medo agora. Li acrescentou que um cultivador do reino de condensação de Kai no 3º estágio ousou provocá-los e agora estava com medo. Então Lai pulou para frente para atacá-lo enquanto dizia que era tarde demais. Ele ativou seu punho de dragão dizendo-lhes que eles eram apenas cultivadores do reino de condensação de Kai no 6º estágio e perguntou se eles realmente achavam que poderiam matá-lo. Li balançou sua espada para atacá-lo, dizendo que um cultivador do 3º estágio que olhasse para baixo de um 6º estágio deveria apenas ver sua cabeça cortada. No entanto, ele sorriu para Li, canalizando o poder de seu punho do dragão e socou seu punho em direção a Li, despedaçando Li em pedaços e atingindo no rosto. Li foi esmagado e arrastado pelo chão por uma boa distância. Ele provocadoramente chamou Li de irmão sênior e disse-lhe para descansar em paz. Hong chamou preocupado o nome de Heng Li, mas Li tinha sido esmagado na terra e estava morto. Hong se perguntava como era possível para Wong Li, que estava no 6º nível de condensação de Kai, ser derrubado por alguém no 3º nível. Lu imediatamente fugiu, sabendo que lidar com um cultivador de condensação de Kai do 6º nível poderia ser fácil, mas Heng Hong dizia estar no verdadeiro reino de Kai, representando uma ameaça significativa. Ele precisava voltar para o navio rapidamente para evitar perigo. No entanto, Hong perguntou furiosamente como ele ousava machucar seus homens e ameaçar tê-lo em pedaços. Hong avançou para atacá-lo, dizendo-lhe furiosamente para não correr. Ele percebeu que sua situação não era boa, porque os cultivadores verdadeiros do reino de Kai eram incrivelmente rápidos, e se continuasse correndo, certamente seria pego. Sem escolha, ele decidiu lutar até a morte e arriscar. Hong ficou surpreso ao vê-lo lançando um ataque, mas, em vez de atacar Hong, ele se bateu. Hong perguntou ironicamente se ele estava tão assustado que queria cometer suicídio, mas ele se virou e fugiu. Hong o chamou de idiota e lembrou-lhe que ele estava correndo em direção à área central proibida. Ele enfatizou que a área central estava cheia de bestas ferozes poderosas, significando morte certa para quem se aventurasse lá. No entanto, Lu sorriu e disse a Hong que preferiria ser perseguido por ele, pensando que se aventurar na área proibida poderia oferecer uma pequena esperança. Então, ele não percebeu uma enorme cobra prestes a devorá-lo. Quando olhou para cima, era tarde demais porque a cobra maciça estava perto dele. A cobra o engoliu rapidamente e o engoliu inteiro. Hong ironicamente disse adeus e pensou que alguém no 3º nível de condensação de Kai poderia sobreviver na área central proibida. Quando a Python Huaiyan do 4º nível era ainda mais forte do que o verdadeiro reino de Kai, ele considerou uma jogada tola por parte de Hal. No entanto, dentro da enorme cobra, Lu estava rindo de Hong, que pensava que ele estava morto quando ele ainda estava vivo. Antes de se aventurar, Lu havia estudado cuidadosamente as bestas ferozes na área proibida de Yaoguan. Ele leu que a essência do sangue tinha uma atração fatal para Python Huaiyan, então mesmo uma pequena quantidade de sangue poderia atrair a cobra. O livro também mencionava que, ao ser engolido pela Python Huaiyan, se eles entrassem voluntariamente em seu esôfago, não seriam mortos na hora. Então, ele deliberadamente emitiu um cheiro de sangue para atrair a Python Huaiyan e ter uma chance de lutar. Ele acreditava que Hong deve ter pensado que ele estava morto e provavelmente tinha partido. Então sua fuga de uma situação desesperada foi bem sucedida. Embora o ácido do estômago da Python Huaiyan pudesse transformar uma pessoa em sangue dentro de meia hora, felizmente a cobra tinha um exterior resistente, mas um interior macio. Ele sabia que tudo o que precisava fazer agora era sair de seu estômago antes de ser corroído pelo ácido do estômago, e ele estava confiante de que conseguiria sair vivo. A cobra sentiu algo dentro de seu corpo e rugiu de dor, sacudindo seu corpo. Um momento depois, a cobra estava morta no chão e uma espada saiu de seu estômago. Ele havia cortado sua pele por dentro e emergido com sucesso dela vivo. Ele recuperou o fôlego e ficou feliz por não apenas conseguir escapar da barriga da Python Huaiyan, mas também obteve um cristal de besta de 4º nível da cobra, um tesouro extremamente raro. Ele colocou cuidadosamente o cristal no bolso de seu casaco e ficou animado porque sabia que todo o corpo da Python Huaiyan estava cheio de tesouros e todos eram seus para pegar. No entanto, o corpo da cobra era muito grande, então ele precisava encontrar um lugar para escondê-lo primeiro. Enquanto contemplava onde esconder o corpo da cobra, sentiu um vento gelado e se perguntou de onde vinha. Era a caverna da Python Huaiyan. De repente, ele viu uma grande sombra e, quando olhou para trás, notou inúmeras criaturas indo em sua direção, o atacando. Felizmente, ele pulou a tempo para evitar seus ataques. Ele começou a entrar em pânico, percebendo que eram bestas ferozes de 3º grau conhecidas como macacos celestes. Embora não fossem tão poderosos quanto a Python Huaiyan individualmente, geralmente viajavam em grupos. Ele se perguntou se eles foram atraídos pelo cadáver da Python Huaiyan. Sabendo que não poderia escapar deles na floresta, não tinha escolha. Mas para se aventurar na toca da cobra, ele se apressou em
direção à caverna enquanto os macacos o perseguiram. Um dos macacos chegou perigosamente perto de atingi-lo, mas ele conseguiu pular para evitar no último momento. Ele bateu com força na entrada da caverna, fazendo-a desabar atrás dele. Ele recuperou o fôlego pensando em quão perto foi, mas felizmente conseguiu escapar dos macacos que o perseguiam. No entanto, seu alívio foi breve, pois sentiu seu corpo caindo de repente. Chocado, percebeu que o chão sob ele desabou e caiu na escuridão. Quando uma gota de líquido caiu em seu rosto, ele recuperou a consciência e tentou se sentar lentamente. Ele se perguntou se não tinha morrido, mas então sentiu algo em sua mão. Olhando para baixo, ficou chocado ao ver que estava segurando ossos humanos. Ao olhar ao redor, notou ossos espalhados ao seu redor, fazendo pensar se aquele lugar era algum tipo de campo de batalha e se poderia ter sido uma vez o local de um grande conflito. Ele observou uma espada atravessada em um escudo com o nome Yaoguan Shanshan gravado nela, fazendo-o refletir se aquele lugar poderia ser os restos da Terra Santa de Yaoguan. Ele lembra que a lenda diz que nos tempos antigos havia 7 terras santas no continente representando as 7 principais forças marciais em desenvolvimento naquela época. A Terra Santa prosperou e os indivíduos poderosos eram abundantes. Era a era de ouro para os artistas marciais. No entanto, mais tarde, um massacre inexplicável varreu o continente e todas as 7 grandes terras santas caíram. Hoje, essas 7 grandes terras santas se tornaram 7 territórios proibidos mortais habitados por várias bestas ferozes, o que é verdadeiramente lamentável. Ele continua a andar pensando que, embora essas terras proibidas sejam extremamente perigosas, há lendas de muitos legados que abalam o mundo esperando para serem descobertos dentro delas. Mas ele sabe que não deve pensar nos legados agora, porque sua principal preocupação deve ser como sair desse lugar assustador. No entanto, quando ele espiou no canto, ficou chocado e não pôde acreditar no que estava vendo. Então, ele correu imprudentemente na direção dela, ainda incapaz de acreditar que havia muitas pedras de veia terrestre lá. Como todos sabem, a pedra de veia terrestre é ainda mais preciosa do que os cristais de besta, porque a pedra de veia terrestre é formada pela condensação de energia natural extremamente pura. Mesmo um pedaço do tamanho de um punho pode ser vendido por milhares de ouro. Além disso, a pedra de veia terrestre não só pode ser usada para aprimorar a cultivação, mas também para melhorar a qualidade da alquimia e da refinaria de armas. Os artistas marciais dos 4 reinos muitas vezes arriscam suas vidas por pedras de veia terrestre. Infelizmente, ele não tem um tesouro espacial e não pode carregar muito consigo, então planeja encontrar uma saída primeiro. Então, ele viu uma luz no canto onde estavam as pedras de veia terrestre. Então ele entrou no canto e ficou chocado ao ver dentro dele, porque viu muitos cristais enormes ao seu redor e alguém dentro dele, no centro, fazendo-se perguntar que lugar é esse. Ele percebe que as paredes daquela caverna estão adornadas com muitas representações realistas dos falecidos. Então se pergunta se poderia ser o túmulo deixado pela Terra Santa original. Ele caminhou até o centro para se aproximar do cristal enorme no centro e ficou atordoado ao ver uma mulher bonita dentro dele. Então ele percebe que ela se parece com um ser celestial caído. Ele ouve algo ao seu lado e se pergunta se há algo deixado pela Terra Santa original de Yaoguan, mas percebe que parece um espelho. Então planeja pegá-lo e dar uma olhada. No entanto, quando ele está perto de tocá-lo, ele se ilumina e lança uma luz poderosa para pegá-lo. Então o leva para dentro dele. Ele é jogado no chão e se pergunta onde é aquele lugar, mas então ouve alguém dizendo que passaram dezenas de milhares de anos e alguém finalmente o encontrou. Ele procura e pergunta quem está falando. Então a voz lhe diz que eles acabaram de se conhecer um momento atrás. Ele olha para cima e percebe que é a mulher do caixão de cristal mais cedo. Ela lhe diz que quando a calamidade varreu o continente anos atrás, 9 em cada 10 seres vivos pereceram e sua terra santa de Yaoguan também caiu como resultado. Ela pensou que o legado de sua seita Yaoguan seria interrompido, mas não esperava encontrar alguém como ele hoje. Então, desde que ele entrou no espelho sagrado de Yaoguan hoje, deve ser o destino, e ela agora lhe transmitirá as técnicas para controlar o espelho sagrado de Yaoguan e a técnica de batalha de Kai de Yaoguan. Então, muitas palavras entraram em seu cérebro, fazendo-o gritar de dor, fazendo-se perguntar o que era, porque sentiu sua cabeça prestes a explodir. Então ele pensou que de repente entendeu que na verdade ela transmitiu uma vasta quantidade de conhecimento em sua mente. Poucos minutos depois, a transmissão estava feita e agora ele sabe que o espelho diante dele é chamado de espelho sagrado de Yaoguan. Além disso, o espelho sagrado de Yaoguan é um dos 7 grandes artefatos do continente Xueni e agora está sob seu controle. Ele pode reunir energia espiritual de todas as direções dentro do espelho, tornando a cultivação dentro dele 2 vezes mais eficiente. Agora ele também dominou a técnica de batalha de alto nível da Terra Santa de Yaoguan, a técnica de batalha de Kai de Yaoguan. A técnica de batalha de Kai de Yaoguan tem 9 camadas, cada uma dobrando a força de combate de alguém, alcançar a perfeição multiplicando-a por 9. No entanto, o custo é extremamente alto de consumo de energia e com a energia que ele tem atualmente dentro de si, provavelmente não pode ativar a técnica de batalha de Kai de Yaoguan nenhuma vez. Mas a técnica de batalha de Kai de Yaoguan pode ser alimentada por um item com um alto teor de energia. Por exemplo, a pedra de veia terrestre fora da caverna pode ser usada como fonte de energia para ativar a técnica de batalha de Kai de Yaoguan. E
o efeito multiplicador da técnica de batalha de Kai de Yaoguan está relacionado à pedra preciosa na superfície do espelho. Das 9 pedras preciosas no espelho, 8 estão danificadas e uma está acesa, o que significa que ele só pode dobrar sua força de combate para multiplicá-la ainda mais no futuro. Ele precisará reparar as pedras preciosas restantes. Ele levantou os pés e voou para o ar sabendo que o fato de ele agora poder controlar livremente o espelho sagrado de Yaoguan como um artefato espacial é incrível. Ele pensa que tropeçou em um tesouro de primeira linha. Ele se ajoelhou no chão e agradeceu à mulher por sua orientação. Então jurou lembrar-se de sua grande bondade por toda a vida. Ela disse a ele que não há necessidade de agradecê-la e no futuro ele só precisa manter aquele lugar em segredo. Além disso, ela disse a ele que em seguida lhe contará o caminho para sair, porque ele agora pode partir daquele lugar. Ao que ele respondeu sim, pensando que parece que a fada era uma pessoa poderosa da era antiga e receber o legado é verdadeiramente uma oportunidade única na vida. Ele se despediu de sua sênior, mas ela apenas o olhou, desapareceu e sorriu friamente. Ele saiu da caverna pensando que agora que tem o espelho sagrado de Yaoguan, pode fazer muitas coisas, porque o espelho sagrado de Yaoguan é um espaço vasto e qualquer objeto que ele toca pode ser colocado dentro do espelho. Em outras palavras, ele agora tem um tesouro espacial em grande escala. Então ele tocou em todas as pedras de veia terrestre lá pensando que todas eram suas e que ele havia realmente enriquecido. Uma hora depois, onde estavam as pedras de veia terrestre antes? Estava vazio e no mundo dentro do espelho todas as pedras de veia terrestre estavam com ele. Ele estava pensando com entusiasmo que, com tantas pedras de veia terrestre, agora era uma pessoa rica e mesmo que as use como fonte de energia para a técnica de batalha de Kai de Yaoguan, elas durarão muito tempo. 4 dias depois, ele saiu da caverna pensando que o lugar subterrâneo era tão complexo que mesmo com a orientação da fada, demorou muito para encontrar a saída. De repente, os macacos do céu apareceram na frente dele e o cercaram enquanto rosnavam para ele, mas ele apenas ficou quieto e não respondeu, fazendo um dos macacos perguntar aos outros macacos por que ele não tinha medo deles. Ele disse aos macacos que eles estavam correndo muito rápido antes de vê-los vagando por aí e perguntou por que estavam indo embora agora. Ele também disse a eles que talvez apenas alguns dias atrás ele fosse o caçado, mas agora ele era o caçador. E isso deixou os macacos muito bravos e eles levantaram as mãos para atacá-lo. Enquanto isso, ele estava planejando experimentar o poder da técnica de batalha de Kai de Yaoguan. Então ele ativou seu punho do dragão e atacou os macacos com ele junto com a técnica de batalha de Kai de Yaoguan. Isso criou uma explosão alta e os macacos caíram no chão gravemente feridos, fazendo com que os outros macacos se escondessem atrás das árvores com medo. Ele ficou impressionado com o quão poderoso era, mas também ficou triste. Ele se lembrou de que usar a técnica de batalha de Kai de Yaoguan consome muita energia. Agora, ele a usou uma vez e gastou uma pedra de veia terrestre que valia dezenas de milhares de ouro. Ele estava furioso por um soco ter lhe custado 10.000 ouro e sabia que precisava acabar com isso rapidamente. Então ele correu em direção aos macacos que estavam fugindo dele com medo e atacou, enquanto acompanhava quanto ouro estava gastando em cada ataque. 1 minuto depois, o último macaco restante caiu e ele ficou aliviado por ter lidado com as bestas macacas selvagens. Ele pensou que, embora tenha obtido muitas pedras de veia terrestre de terceira ordem, ainda lhe custou mais de 100.000 ouro. Pedras de veia terrestre, o que foi bastante doloroso. No entanto, em comparação com a quantidade total de pedras de veia terrestre no espelho sagrado, era apenas uma pequena quantidade. O tempo deles para a jornada fora estava quase acabando, pois era hora de voltar e surpreender Heng Hong. Enquanto isso, no navio, alguém anunciou que a jornada deles do lado de fora estava chegando ao fim e cada líder de equipe deveria relatar seus números. Os líderes das equipes relataram que não houve baixas em suas equipes. Uma pessoa na equipe deles estava ferida e ninguém morreu. Hong relatou com raiva que seu discípulo júnior, Lu Hao, tinha morrido porque não ouviu os conselhos e entrou na área proibida central. Além disso, Wang Li também tinha morrido. Os outros ficaram chocados quando ouviram essa notícia, pois sabiam que ir para a área proibida significava a morte certa. O professor, com um tom decepcionado, disse a Ron para aceitar as condolências pela perda. No entanto, de repente, o prota, de maneira provocadora, perguntou quem disse que ele estava morto, o que surpreendeu Ron. Lu explicou que Ron o deixou deliberadamente na área proibida e o acusou falsamente de invadir a região central, o que o machucou profundamente. Ron, furioso, questionou como Lu poderia estar vivo, imaginando se ele não tinha sido devorado pela serpente. Mas Lu sussurrou para Ron que quanto mais ele desejava sua morte, mais determinado estava a sobreviver. Em voz alta, Lu declarou que sabia que seu poder estava atualmente limitado e mesmo que Ron expusesse seu plano contra ele, seria inútil. No entanto, ele prometeu retribuir a Ron no futuro. Ron estava frustrado por não conseguirem eliminar Hal, sabendo que não seria fácil fazer qualquer coisa quando voltassem para a seita. O velho respondeu dizendo que, contanto que Lu estivesse de volta, era aceitável. Ele então instruiu todos a verificar o número de cristais de besta que haviam coletado durante a jornada. Quem tivesse menos de 3 cristais não seria elegível para participar das avaliações de discípulos internos e externos. Os participantes começaram a compartilhar quantos cristais tinham. Ron estava
estava confiante de que Lu de alguma forma escapara da área proibida. Mas, na realidade, Lu não tinha nenhum cristal de besta. Então, enquanto Lu não pudesse passar nas avaliações de discípulos internos e externos, ele teria que permanecer no setor externo, dando a Hongo mais oportunidades de lidar com ele. Mas então Lu surpreendeu a todos ao jogar uma grande quantidade de cristais na frente do professor. Ele orgulhosamente declarou que tinha 23 cristais de terceira ordem. Isso deixou todos, incluindo Hongo, em choque. Hong, cheio de raiva, exigiu saber como isso era possível e de onde ele tinha obtido tantos cristais de besta. O professor questionou se Lu havia trapaceado, pois os discípulos mais fortes presentes tinham apenas 5 cristais de besta. Lu lembrou a todos que Hong tinha mencionado anteriormente que o Ang Li tinha se sacrificado por ele. Foi o Ang Li quem o protegeu a todo custo e permitiu que ele escapasse das bestas. Ele explicou que quando obteve aqueles cristais, o Ang Li estava cercado pelas bestas e tinha dito a Lu para viver em seu lugar. Então, todos os seus cristais de besta foram graças ao sacrifício de Wang Li. Ele perguntou provocativamente a Hong se isso não era verdade, e Hong, se sentindo encurralado, concordou relutantemente. Os outros líderes foram tocados pela história de Lu e expressaram que nunca esperavam que a fonte daqueles cristais de besta fosse tão comovente. Isso apenas alimentou a raiva de Hong porque Lu havia usado suas próprias mentiras contra ele. O professor, profundamente comovido pela história de Lu, anunciou entusiasticamente que ele era agora o número 1 na aventura ao ar livre. Ele agradeceu respeitosamente ao seu ancião e as pessoas o aplaudiram de trás. Outros participantes elogiaram Hao, chamando-o de forte e bonito. Além disso, Lu foi o primeiro discípulo a retornar vivo da parte central da área proibida. Mais tarde, na seita da espada mística, ele caminhou e pensou como era hora de Zemo decidir se precisava de mais força e se deveria permanecer na seita para mais treinamento. Ele se perguntou o que Zemo estava fazendo. De repente, ele ouviu alguém dizendo a Zemo que seu amigo Lu Hao deve ter morrido na área proibida de Yao Guan. Essa pessoa aconselhou Zemo a desistir rapidamente do comprimido de condensação Kai. No entanto, Zemo acreditava firmemente que era impossível, porque ele tinha fé de que Lu ainda estava vivo. Ele prometeu a Lu que nunca desistiria, não importa o que. A pessoa chamada Ni puxou uma faca enquanto provocava Zemo por agir durão de repente, sugerindo que, como seu irmão sênior, ele lhe ensinou algumas técnicas de combate reais. Mas então, Lu agarrou a mão de Nang e perguntou se ele realmente queria trocar técnicas de combate. Nang perguntou furiosamente quem ele era, e Lu revelou que era o homem supostamente morto que ele havia falado sobre. Isso chocou Nang, que largou sua faca e questionou por que Lu não estava morto quando Hong tinha jurado que ele o havia terminado. Lu apenas sorriu e levantou Nang sem esforço com uma mão, deixando Nang gritando de incredulidade. Lu então forçou Nang a bater no chão, o fazendo tossir sangue e gritar de dor. Ele sugeriu a Nang que, em vez de discutir técnicas de combate com Zemo, ele poderia muito bem fazer isso com ele. Lu deu um soco em Nang no rosto, derrubando um dos dentes de Nang, e Nang desabou no chão. Depois disso, Lu chutou os 2 homens que estavam com Nang e os jogou de lado enquanto segurava as roupas de Nang. Ele jogou Nang nos outros 2 homens como se fossem pedaços de papel, virando o jogo dos 3 homens que estavam intimidando Zemo. Então ele soltou Nang depois de sua troca. Nang, sentindo-se tonto, comentou que tinha visto o suficiente de sua estupidez. Ele expressou sua gratidão a N, reconhecendo que sua troca de combate prático igualmente correspondida foi muito benéfica para ele. Zemo, que testemunhou tudo, perguntou o que ele queria dizer com igualmente correspondida quando parecia que ele os estava derrotando sozinho. Então ele olhou orgulhosamente para Zemo e observou que Zemo parece legal quando ele não cede. Zemo timidamente respondeu que tudo foi graças ao que ele aprendeu com ele, enquanto não espiava para trás para eles. Disse-lhes para apenas esperar por ele. 10 dias depois, ele emergiu do espelho sagrado, surpreso que nesses 10 dias ele havia absorvido cristais de besta de 4ª ordem da flor Python rochosa dentro do espelho sagrado. Além disso, ele rompeu para o 4º nível de condensação de Kai e recuperou 2 meridianos. Ele percebeu que tinha um meridiano de herança e 6 meridianos comuns. Além disso, houve sinais de uma segunda abertura de meridiano de herança, mas ele sentiu que algo estava faltando. De repente, Zemo abriu a porta, surpreso ao vê-lo de volta. Então, Zemo perguntou animado como ele conseguiu romper para o 4º nível de condensação de K tão rapidamente. Ele respondeu que não foi nada de especial, ele simplesmente tinha rompido por acaso. Zemo chamou de modesto e declarou que ele trabalharia duro para alcançá-lo. Sino então mencionou que um cara chamado Guan tinha visitado durante os últimos dias. Shen disse que ele estava investigando em nome da seita interna e o aconselhou que quando chegasse a hora de escolher um mestre de intersecção, ele deveria ter certeza de não escolher Tanpei, o que o deixou confuso por um momento. Ele lembrou que na seita da espada mística intersecta existem 4 picos em um vale, Faseando Pico, como o Pico, Tan Pico, Xuanjian Pico e o Vale da Alquimia Dan. Cada discípulo que entra na seita deve eventualmente se juntar a uma dessas 5 forças principais, exceto pelo Vale da Alquimia Dan, que se especializa em alquimia. Os outros picos se concentram principalmente em artes marciais. Então ele avistou alguém carregando 2 pedras grandes subindo pacificamente as escadas, o que o fez pensar se era Fan. Ele lembrou outro discípulo mencionando que Fan foi uma vez o discípulo do líder Silei e havia cultivado até o Reino Extremo Amarelo. Fan estava entre os principais talentos da seita, mas tragicamente, 10 anos
anos atrás, sua cultura foi incapacitada por alguém. Consequentemente, Fan foi abandonado pelo líder da seita e teve que transferir de Xuanjian Peak para Tan Peak. Se aproximando rapidamente de Fan, ele empatizou com a dificuldade de ser aleijado, tendo experimentado ele mesmo, e se apresentou a Fan como Hao. Ele então ofereceu ajuda a Fan, mas Fan insistiu que era desnecessário e pediu-lhe que mantivesse distância. No entanto, ele pegou uma das pedras, insistindo que Fan deveria ser educado e permitir que ele ajudasse. Considerando a condição de Fan, ele pensou que levantar objetos pesados seria desafiador para ele. No entanto, ao pegar a pedra, ele ficou chocado quando um de seus pés afundou na escada devido à imensa pressão. Surpreso com o peso, ele percebeu que mesmo no quarto nível de condensação de Kai, ele não podia levantá-lo, deixando-o perplexo sobre como Fan poderia gerenciar sem nenhuma cultura. Fan assegurou-lhe que poderia lidar com isso, mencionando um incidente em que outro discípulo tentou movê-lo e acabou com uma cintura quebrada. Enquanto Fan estendia a mão para a pedra, pedindo-a de volta, ele, com as pernas trêmulas, insistiu que não era problema. Então ele subiu as escadas, quebrando-as com pressa, e chamou por Fan, proclamando que ele poderia lidar com isso. Então ele pulou rapidamente para alcançar o topo, deixando Fan imediatamente se perguntando sobre os pés. Fan estava ciente de que, sob o domínio do mestre de aura formidável, os outros discípulos não podiam levantar nada. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que Lao na verdade podia correr. Fan agradeceu a ele, mas mencionou que ele precisaria compensar os degraus que havia danificado em resposta. Lu Hao apenas gritou porque havia colidido com algo, arrancando um sorriso de Fan, que achou Lu Hao bastante interessante. Um momento depois, Lu Hao estava no topo, tremendo de dor, aliviado por finalmente ter terminado de correr. Ele não conseguia acreditar que Fan era capaz de carregar objetos tão pesados até a montanha, e sentindo-se dolorido, decidiu ir ao mercado de trocas da seita Xuan para comprar um pouco de pomada. Ao chegar ao mercado de trocas da seita, observou que se assemelhava menos a um mercado e mais a um lugar onde todos estavam vendendo seus próprios itens. Então, avistou algo vermelho no chão e percebeu que era a pedra de sangue do dragão divino. Ele se lembrou de aprender no clã principal que tais pedras, originárias de ruínas antigas, são capazes de despertar a energia dentro do corpo de um guerreiro, levando-o a especular que poderia ajudar a desbloquear sua segunda veia marcial herdado. Ele perguntou sobre o preço da pedra, imaginando que poderia ser um ouro, mas o proprietário exigiu 100 ouros. Apesar de sua ignorância sobre seu propósito, Lu Hao estava preparado para pagar 100 ouros por ela. Ele acusou o proprietário de extorsão, protestando contra a ideia de vender uma pedra aparentemente sem valor por 100 ouros. O dono arrancou a pedra de sua mão, dizendo-lhe para sair se não fosse fazer uma compra para não atrapalhar seus negócios. De repente, alguém se aproximou e entregou ao dono um saco de ouro, declarando que ela compraria para Lu Hao. Virando-se, viu que era Lu Xue, o proprietário. Agarrando o saco de ouro de Lu Xue, entregou a pedra a Lu Hao, agradecendo-os pelo negócio, o que irritou Lu Hao, pois observou como rapidamente a expressão de alguém poderia mudar. Então, enquanto Lu Xue se despedia e começava a sair, Lu Hao pediu a ela que esperasse e perguntou por que a Lu havia ajudado. Ela respondeu que o motivo não era importante e mencionou que ele simplesmente a lembrava de um amigo de infância, fazendo Lu Hao se perguntar se Lu Xue poderia se lembrar dele depois de tantos anos passados. Ele sabia que ela não era originalmente da família. Seus pais a haviam encontrado durante um passeio, a tornando além de seus pais a única pessoa que ele poderia chamar de família. Então, ele agradeceu a ela e prometeu retribuir sua bondade no futuro. Lu Xue olhou para trás para ele, certa de que ele era o companheiro de sua infância, tendo passado tanto tempo com ele. No entanto, ela percebeu seu desejo de esconder sua identidade e se abster de reconhecê-la. Entendendo que ele tinha seus motivos, ela decidiu fingir que não o reconhecia por enquanto. Mais tarde, no monte dos fundos da seita Xuan, dentro do espelho, Lu Hao estava focado em sua cultivação. Ele havia absorvido com sucesso a pedra de sangue do dragão divino, liberando uma aura forte para testar seus efeitos. Com a absorção da pedra de sangue do dragão divino, ele sabia que poderia avançar facilmente para o 9º nível do reino de condensação. Emergindo do espelho, ele ficou radiante ao descobrir que a segunda veia marcial herdado também havia sido desbloqueado, e combinado com a técnica de transformação do dragão dourado, ele havia alcançado o 2º nível de maestria. Ele se levantou e se aproximou de uma pedra enorme para testar sua técnica marcial aprimorada de 2º nível. Posicionando-se para a técnica do punho do dragão, ele golpeou a pedra maciça. Seu ataque penetrou na pedra, fazendo-a rachar e depois desmoronar em pedaços. Ele pulou para longe a tempo, percebendo o poder que ele possuía, e especulou que a técnica dos 4 selvagens de Long Zan provavelmente era 2 vezes mais forte que o punho do dragão. Ele sorriu satisfeito consigo mesmo, sabendo que agora tinha um trunfo para a avaliação de discípulos internos e externos. Mais tarde, ele voltou para o dormitório dos discípulos externos, cantarolando de felicidade. Ao abrir a porta do quarto, começou a contar ao seu companheiro de quarto Zemo sobre a comida que trouxe, apenas para ficar chocado com a visão de Zemo deitado no chão gravemente ferido e sangrando, deixando cair a comida em pânico. Ele imediatamente tentou acordar Zemo para descobrir o que tinha acontecido, mas Zemo estava inconsciente, o que o deixou em pânico ainda mais. Com mãos trêmulas, ele verificou o peito de Zemo para ver se ele ainda estava vivo. De repente, outros discípulos
discípulos, também em estado de pânico, informaram que ele finalmente tinha retornado e que Zemo tinha sido espancado até a morte pelo salão de executores. Ele perguntou a eles por que esse Zemo tinha cometido algum crime. Um discípulo, temerosamente, respondeu que não sabia os detalhes, mas tinha ouvido os executores afirmarem que o crime de Zemo foi o roubo forçado da pílula de condensação de Kai de Wang, deixando-o atônito e chocado. Então, ele explodiu em risadas, gritando sobre o absurdo da acusação, questionando como Zemo, conhecido por sua honestidade e bom comportamento, poderia ter roubado a pílula de N. Quando o homem indagou sobre seus pensamentos, ele simplesmente solicitou que cuidassem de Zemo para ele, o que fez o homem entrar em pânico e perguntar o que ele pretendia fazer. Saindo com o sangue de Zemo em seus sapatos, ele declarou sua intenção de visitar o salão de executores e ver por si mesmo. Um momento depois, no salão de executores dos discípulos externos, ele se aproximou do portão, indiferente à chuva, e perguntou educadamente aos dois guardas se eles tinham visto e o Zemo. Um respondeu que todos testemunharam Zemo no salão de executores, observando que Zemo tremia de medo enquanto era morto, enquanto outro guarda, rindo ironicamente, comentou sobre a diversão da morte de Zemo. Enfurecido, ele acertou os dois homens no rosto. Entendendo tudo o que precisava, os guardas foram lançados dentro do salão de executores, quebrando a porta no processo. Um oficial imediatamente emergiu da sala exigindo saber a causa da comoção. Ao ver os dois guardas agora gravemente feridos e embutidos na parede da sala, o oficial ficou chocado. Ao se aproximar deles, o oficial em um grito questionou se ele era Lu Hao, ousando causar problemas no salão de executores, e se ele estava ciente de onde estava. Ele respondeu que sim, estava ciente, mas sua intenção era desafiar todo o salão dos executores, independentemente das consequências, seus olhos ardendo de raiva. Enquanto isso, na sala, Nan está servindo chá na xícara e contando ao seu amigo como a vingança de hoje contra Lu Hao foi tão satisfatória porque eles inventaram algumas acusações aleatórias para fazer com que Zemo fosse morto. Quando Nan estava prestes a beber seu chá, alguém jogou um homem na sala, acertando Nan e seu amigo no processo. Nan foi jogado contra a parede enquanto seu amigo foi arremessado para o outro lado. Em pânico, Nan gritou perguntando o que estava acontecendo, mas então alguém agarrou o pescoço de Nan e o prendeu com força contra a parede. Nan perguntou a ele se ele estava ali por Zemo e implorou para que o poupasse porque a morte de Zemo não tinha nada a ver com ele. No entanto, Lu Hao apenas encarou Nan com raiva e reuniu seu poder no punho, dizendo a Nan que ele poderia explicar suas desculpas ao Rei do Inferno. Então ele socou Nan com seu punho de dragão, causando uma explosão alta. O trovão apareceu no céu, furioso, mostrando Nan afundado na parede morto. Ele disse suavemente a Zemo que ele o tinha vingado e que ele deveria descansar em paz. De repente, alguém entrou rindo e perguntou o que ele queria dizer com vingança. Hong perguntou se ele realmente achava que um discípulo externo como Nan poderia comandar o salão dos executores para finalizar alguém. Então Hong explicou que tinha permitido que Nan levasse a culpa pela morte de Zemo, mas tudo foi feito por ele, chamando de idiota, o que o deixou surpreso e incrédulo. Hong perguntou ironicamente quem havia permitido que ele guardasse rancor contra ele e disse que não se importava com rancor de pessoas comuns. No entanto, o fato de ele ter escapado da zona proibida significava que não podia ser subestimado. Hong também disse a ele que, para evitar que ele buscasse vingança no futuro, ele deliberadamente fez com que ele matasse Zemo para provocá-lo, mas ele não esperava que ele ousasse criar caos no salão dos executores. Então Hong pegou sua espada e disse que finalmente tinha um motivo para matá-lo. Hong pulou em direção a ele e lançou sua espada para perfurá-lo no rosto. Felizmente, ele pulou um pouco para o lado a tempo e a espada de Hong atingiu seu ombro. Hong disse a ele que ele deveria ser estrangulado no berço. Então Hong o empurrou com força usando a espada cravada no seu ombro e o lançou contra a parede. Ele gritou de dor, mas Hong apenas ironicamente perguntou como se sentia e disse a ele que estar no estágio de reunião Mirai significava que se atrever a causar problemas no salão dos executores era simplesmente buscar a morte. Ele tentou suportar a dor, mas percebeu que sua visão estava desaparecendo lentamente, mesmo que estivesse tentando se concentrar. De repente, ouviu Zemo chamando seu nome continuamente na noite anterior saindo para treinar, dizendo-lhe para aguentar um pouco mais porque ele não podia dormir ainda. Ele perguntou a Zemo se ele ainda não estava dormindo e por que estava trabalhando tão duro quando não iria sair para treinar. Zemo respondeu que não havia escolha e mesmo que estivesse cansado, ele tinha que perseverar. Então Zemo disse a ele que sua família era muito pobre e ele tinha um avô e uma irmã mais nova esperando por ele em casa. Então, para proporcionar uma vida boa para sua família, ele deve perseverar, não importa o quão cansado estivesse. Zemo então entregou o livro para ele e disse-lhe que depois de ter lhe ensinado a não ser fraco, agora era sua vez de ajudá-lo. Zemo também sorrindo disse a ele que, não importa o que acontecesse, ele deveria aguentar um pouco mais. Ele lembrou que inicialmente foi Zemo quem ficou acordado com ele a noite toda estudando, o que permitiu que ele sobrevivesse na terra proibida de Yaoguan usando conhecimento. Mas ele sabia que Zemo lhe ensinara mais do que apenas conhecimento. Então ele agarrou a espada com sua mão nua, surpreendendo Hong. Ele liberou sua aura,
lembrando que Zemo também lhe ensinou que não importa o que, ele deve perseverar. Hong ficou surpreso e se perguntou como ele poderia resistir ao seu golpe quando estava apenas no estágio de condensação de Kai. Ele reuniu seu poder na mão e disse a Hong que, apesar de ocupar uma posição no salão de executores, ele usou seu poder para finalizar. Após reunir o poder da flor e sua técnica de punho de dragão em sua mão, ele lançou em Hong enquanto gritava que mesmo que custasse sua vida, ele o derrubaria. Hong ficou surpreso ao ver esse tipo de poder e foi atingido no rosto. Hong gritou de dor e foi lançado com força. Quando Hong atingiu a parede, ele a perfurou e depois lançou outra parede por causa da forte força do ataque de Lu Hao. Hong se perguntou como era possível, como Lu Hao poderia resistir a um golpe de seu verdadeiro reino de Kai sem morrer e percebeu que a força de Lu Hao tinha aumentado. De repente, ele apareceu acima de Hong e disse a ele que ainda não tinha acabado. Então ele agarrou o pescoço de Hong e o lançou no chão, dizendo a ele que faria pagar pela vida de Zemo. Então ele arrastou Hong para o chão e saiu correndo do salão, deixando todos do lado de fora surpresos. Hong se perguntou que poder era esse e como alguém no estágio de condensação de Kai poderia deixá-lo indefeso, mas ele sabia lacrimejante que, se continuasse, provavelmente morreria. Então ele lançou seu punho para acabar com Hong, mas algo deteve a tempo e ele ouviu alguém gritar perguntando quem estava causando caos dentro da seita Xuan Sword. Então ele sentiu todo o seu corpo sendo parado e quando olhou para cima, viu um homem perguntando se ele estava causando problemas sem motivo e planejando finalizar em público. Wang Yu, o ancião da seita Xuan Sword, e o tio de Hong, perguntaram a ele se ele não tinha nenhum respeito pelas regras da seita Xuan Sword. Hong, tremendo, rastejou em direção ao seu tio, implorando para que ele o salvasse, enquanto pensava que tinha uma chance agora que seu tio ancião estava lá. Por outro lado, ele se perguntava se o tinha usado um campo Kai para imobilizá-lo. Ele sabia que o Kai justo é uma habilidade que só pode ser usada no verdadeiro reino de Kai e acima. É quando um artista marcial canaliza sua energia espiritual interna, comprime-a e a usa para amplificar o poder de seus ataques, seja através de socos ou armas. No entanto, um campo Kai é uma habilidade que só pode ser utilizada no reino marcial santamente e o fortalece. É quando um artista marcial libera uma quantidade substancial de seu Kai para formar um campo de energia invisível usado para suprimir oponentes com níveis de cultivo mais baixos, o fazendo supor se o era um especialista no reino marcial santamente. Yu, irritado, disse a ele que tinha ouvido que ele causou problemas no salão de executores e tinha vindo especificamente para este assunto. Então ele lembrou a ele que ele deveria saber dentro da seita que finalizar alguém leva a pena de morte de acordo com as regras da seita e perguntou a ele se ele percebia seu crime. As pessoas ao redor deles não podiam acreditar que o novato tinha matado alguém do salão de executores e todos sabiam que era um crime hediondo. Ele então apontou para Hong, que ficou surpreso, e disse a todos que, se não acreditassem nele, seu colega de quarto morreu tragicamente no dormitório e havia muitos discípulos externos que poderiam testemunhar isso. Hong treme de medo e chama seu tio, e o sussurra para Hong que no futuro ele deve agir limpo e sem deixar problemas. Então Yu pergunta a Hong como ele pode favorecê-lo. Então eles ouvem os discípulos perguntando se era verdade que Hong também cometeu assassinato em segredo e um dos homens diz a todos que, de acordo com as regras da seita, Hong também deve enfrentar punição. Yu percebe que Lu Hao quer arrastar seu sobrinho com ele. Então Yu coloca sua mão no ombro de seu sobrinho Hong enquanto diz a eles que, uma vez que ambas as partes estão em falta de acordo com as regras da seita, uma delas deve morrer. Yu sugere a eles ter um duelo de vida e morte no espírito de nutrir talentos. Então ele explica que em um duelo de vida e morte, um deles pode sobreviver e os ressentimentos e punições anteriores podem ser resolvidos. Yu pergunta a Lu Hao o que ele diz sobre isso. Ele concorda porque poderia finalizar Hong abertamente na frente de todos e diz a Yu que não poderia pedir mais. Então ele diz a todos que eles devem se dispersar e em 3 dias eles devem se encontrar no palco do duelo de vida e morte. Hong implora seu tio para não fazer isso e diz a Yu que não acha que pode derrotar Lu Hao. Yu bate na testa de seu sobrinho e sussurra para Hong calar a boca, explicando que se ele não fizer isso, ambos morrerão. Mas Yu esclarece para Hong que o ajudará a finalizar Lu Hao e pergunta a Hong o que há para temer, fazendo Hong sorrir e agradecer rindo a seu tio, enquanto olha zombeteiramente para Hong depois. Enquanto isso, a notícia do duelo de vida e morte entre o novato da seita externa, Lu Hao e o discípulo da seita interna, Heng Hong se espalhou por toda a seita, com todos acreditando que o novato Lu Hao estava destinado a morrer. Enquanto isso, Lu Hao estava no túmulo de Zemo, prestando respeitos ao seu companheiro de quarto falecido. Ele percebeu que tinha conseguido usar sua linhagem de sangue de dragão com extrema raiva para quase finalizar Hong com sua cultivação de condensação de Kai anteriormente. Mas agora sabendo que Hong estava confiante de que venceria o duelo de vida e morte, Lu Hao entendeu que avançar imprudentemente certamente levaria à sua morte. Então ele entrou no espelho onde todos os seus tesouros estavam guardados e se perguntou
perguntou se poderia despedaçar completamente seus sonhos ao avançar para o verdadeiro reino de Kai dentro de 3 dias. 3 dias depois, ele ainda estava dentro do espelho sagrado, concentrado em avançar. Um momento depois, ele se sentiu radiante por ter conseguido avançar para o primeiro nível do verdadeiro reino de Kai. Então ele saiu do espelho sagrado e olhou para o túmulo de Zemo, sabendo que mesmo que um especialista do verdadeiro reino de Kai ficasse diante dele, ele poderia se defender. Ele jurou a Zemo que definitivamente o vingaria. Mais tarde, no palco do duelo de vida e morte, o anfitrião gritou que o novato estava de fato lá e não tinha medo da morte. Yu sorriu e disse a todos que agora que Lu Hao tinha chegado, eles deveriam deixar o duelo de vida e morte oficialmente começar. Hong arrogantemente o chamou de criança e disse a ele que alguns dias atrás ele tinha conseguido derrotá-lo com sua cultivação de condensação de Kai. Hong admitiu que foi um erro, mas afirmou que hoje não havia como Lu Hao poderia ganhar. Então, Hong exibiu orgulhosamente sua aura de cultivo forte e poder. Os discípulos assistindo estão surpresos ao ver Hong liberar uma aura tão forte, sabendo que Hong está apenas no primeiro nível do verdadeiro reino Kai. Isso os leva a questionar como Hong avançou para o terceiro nível em apenas alguns dias. Yu sorriu orgulhosamente e pergunta furiosamente como ele se atreve a vir para um duelo de vida e morte sem entregar alguns truques. Yu sabe que Hong tomou o elixir de aprimoramento e pensa que se fosse verdade que alguém no primeiro nível de verdadeiro Kai ainda poderia ser derrotado por um Kai condensado, então no terceiro nível não haveria chance de derrota. Hong avança sobre ele atacando enquanto grita para ele descer e acompanhar seu bom irmão Zemo. Vendo a força de Hong, os discípulos acham que não há necessidade de assistir mais porque a próxima parte vai definitivamente ser um massacre unilateral. No entanto, eles então ficam chocados ao ver Hong sendo jogado para longe por um simples soco, caindo pesadamente no chão. Isso deixa Yu e os discípulos surpresos com o quão facilmente Hong foi jogado. Hong deve ter sido descuidado novamente. Ele pensou, convencido de que um mero iniciante condensado não poderia derrotá-lo. Hong então desembainha sua espada, pensando que felizmente ele ainda tinha espada de qualidade suprema que seu tio lhe deu. Os discípulos estão surpresos ao ver Hong empunhando uma espada de qualidade suprema, percebendo que mesmo contra alguém no quarto nível de verdadeiro Kai, Hong agora tinha uma chance de luta. No entanto, os discípulos estão céticos de que Lu Hao ainda possa ganhar. Yu sorri, pensando que foi sorte ele ter se segurado um pouco. Armas são divididas em 6 graus: ordinárias, qualidade suprema, que abala o mundo, qualidade suprema sem igual e artefatos divinos. Quanto maior o grau da arma, maior é o seu poder. Alguns artefatos divinos podem nivelar uma cidade com um único golpe, e armas de qualidade suprema podem aumentar significativamente a força do usuário em um nível. Isso significa que mesmo agora Hong pode enfrentar alguém no quarto nível de verdadeiro Kai e pode finalizar com confiança. Então, com a espada na frente, Hong lança-se em direção a Lu Hao, gritando para ele morrer. Hong pensou confiantemente que seu golpe de espada imbuído de Kai justo era um movimento invencível e que nem Lu Hao poderia resistir. No entanto, quando Lu Hao lançou seu punho e atingiu a espada se despedaçou em pedaços, e seu soco atingiu diretamente o estômago de Hong, causando uma explosão alta e jogando Hong para longe. Hong atingiu o palco causando uma explosão alta, e eu não podia acreditar que a espada de qualidade suprema realmente foi despedaçada por Lu Hao. Igualmente surpresos, os discípulos questionaram como era possível que alguém tão forte quanto Hong, que estava no quarto nível de verdadeiro Kai, fosse derrotado por Lu Hao. Eles se perguntavam que tipo de poder Lu Hao possuía para despedaçar uma espada de qualidade suprema com um único soco. Yu gritou que era impossível e o acusou de trapacear com algum elixir de aprimoramento, questionando como alguém no reino Kai condensado poderia ser tão forte sem trapacear. Lu sorriu e retorquiu para Yu, perguntando quem disse que ele estava no reino Kai condensado. Então, ele mostrou seu poder de cultivo e anunciou orgulhosamente que estava no verdadeiro reino Kai, deixando todos surpresos porque eles não podiam acreditar que ele tinha avançado para o verdadeiro reino Kai tão rapidamente, perguntando se ele não estava apenas no nível Kai condensado há 3 dias. Lu Kasa sorriu, sabendo que as 9 transformações do dragão dourado poderiam melhorar sua defesa física à medida que seu cultivo progredia. Agora que ele havia avançado para o verdadeiro reino Kai, sua força física havia naturalmente melhorado ainda mais. Então, ele avançou sobre Hong, ciente de que os ataques abaixo do 5º nível do verdadeiro Kai simplesmente não eram uma ameaça para ele. Ele agarrou o ombro de Hong, prendendo-o ao chão e o socou com a outra mão, causando uma explosão alta. Apesar dos gritos de ajuda de Hong, sabendo que se o ataque continuasse ele morreria, ele implorou ao seu tio Yu para salvá-lo. Yu gritou que já era suficiente, proclamando Lu Hao o vencedor da batalha de vida e morte. Ele ofereceu Lu Hao 100 pílulas de coleta de Kai e 100.000 moedas de ouro para poupar Hong. Os discípulos ficaram surpresos, sabendo que essas recompensas poderiam ter levado Lu Hao várias décadas para coletar e eles acreditavam que Hong não precisava morrer. No entanto, Lu Hao chamou Yu de cachorro velho e declarou que mesmo que Yu lhe oferecesse o mundo ele não aceitaria. Então,
ele lançou seu punho com toda a sua força em Hong, gritando que Hong tinha que pagar pela vida de seu irmão. Enquanto a neblina de seu ataque desaparecia lentamente, Lu Hao declarou que era olho por olho e agora a rixa entre ele e Hong estava resolvida. Os discípulos estavam surpresos que ele poderia resistir à tentação e não poupar Hong, reconhecendo sua determinação. E o furioso se proclamou um ancião de pico no reino santo marcial e questionou como Lu Hao ousou finalizar seu sobrinho. Ele ameaçou acabar com Lu ali mesmo, mas Lu Hao contra-atacou, lembrando-lhe que ele havia estabelecido as regras para o duelo de vida e morte e agora estava renegando sobre elas. Ele questionou provocativamente se os anciãos da seita Shanga mudavam de opinião tão facilmente. Lu Hao desafiadoramente desafiou Yu a matá-lo, sugerindo que fazer isso apenas provaria que Yu é um canalha sem vergonha, e ele estava curioso para ver se Yu estava disposto a sacrificar sua reputação. Yu olhava fixamente e cerrava os dentes de raiva, sabendo que todos na seita reconheciam que a morte de Hong por Lu Hao era justificada. Qualquer ação contra Lu Hao levaria à condenação generalizada. Lu Hao virou-se, observando que cães covardes só podem latir, e anunciou sua partida. Os discípulos começaram a elogiar Lu Hao, proclamando-o mais forte entre os discípulos externos. No meio dos aplausos, alguém observou cuidadosamente Lu Hao, questionando por que sua técnica no duelo de vida e morte parecia tão semelhante às transformações do dragão dourado de seu clã. Quanto a Lu Hao, ele derramou água no túmulo de Zemo como sinal de respeito e amor, dizendo a Zemo para seguir em frente. Um mês depois, Lu Hao estava praticando, pensando que havia apenas 3 dias até a avaliação dos discípulos internos e externos. Ele sabia que, após um mês de treinamento intensivo diante do espelho, havia alcançado o 3º nível do verdadeiro Kai, tornando-o quase certo de passar na avaliação. No entanto, ele estava ciente de que, do verdadeiro reino Kai, ele seria capaz de usar o Gang Kai. Ele percebeu que, a partir de sua última batalha com Hong, ficou claro que seu Gang Kai aumentava significativamente o poder de ataque de um guerreiro. Infelizmente, ele era o único entre os discípulos externos que havia alcançado o verdadeiro reino Kai, e ninguém poderia ensiná-lo a usar o Gang Kai. Enquanto pensava ocupado que precisava entrar no setor interno para aprender, alguém se aproximou dele. Lu chamou de canalha, perguntando onde ele esteve escondido no último mês, e disse-lhe que ele não escaparia hoje. Ele perguntou a Vo quem ele era e o que queria dele, mas a verdade era que ele sabia quem Lu era e se perguntava como Lu Hao o havia encontrado. Vo disse-lhe que tinha visto a técnica que ele usou no duelo de vida e morte com Hong da última vez e o acusou de roubar a técnica da família Lu. Então, Vo exigiu com raiva que ele entregasse a técnica imediatamente, ou então ele quebraria suas pernas. No entanto, ele apenas se desculpou com Vo enquanto se afastava, dizendo a Vo que não tinha ideia do que ele estava falando. Ele achou que era uma sorte ter estado longe do clã principal por muitos anos e que Vo não reconheceu quem ele era. Vo liberou seu Kai enquanto gritava para ele não fingir, senão ele não deveria culpá-lo por não ser educado. Ele sentiu que o Kai de Vo era o Gang Kai. De repente, Vo avançou sobre ele, perguntando se ele estava com medo ao ver a sua habilidade, dizendo-lhe que sua especialidade era o Gang Kai. Então, se ele não entregasse a técnica logo, ele o despedaçaria com o Gang Kai. Ele apenas se afastou para evitar o ataque de Vo e percebeu que o Kai de Vo fluía pelos meridianos até o Danion. Então ele percebeu que era assim que o Gang Kai é usado e percebeu que havia aprendido algo. Vo, que conseguiu não cair, disse-lhe que ele tinha muita coragem e perguntou se ele estava tentando aprender a retidão através de seus ataques. Então, cerrando os dentes com raiva e gritando, Vo disse-lhe que hoje ele se certificaria de que ele aprendesse sua lição. Vo lançou uma técnica de dragão para atacá-lo mais uma vez, mas ele apenas cerrava os punhos, decidindo tentar, pois havia observado mais algumas vezes. Ele reuniu parte de seu cultivo em seu punho e o lançou contra Vo, mas Vo parou quando percebeu que o cultivo de Lu Hao era mais forte que o seu. Seu punho estava perto do rosto de Vo, mas Vo não conseguia se mexer, chocado. E quando seu punho estava a apenas 1 de distância do rosto de Vo, a expressão de Vo mudou, como se um vento forte tivesse o atingido. Enquanto isso, Shen estava correndo com o homem, perguntando se ele havia dito que Lu tinha ido encontrar Lu Hao. O homem respondeu que viu Lu atacando Lu Hao com seus próprios olhos, mas antes que pudessem chegar mais perto de onde Lu Hao estava praticando, ouviram uma explosão alta vindo de lá, fazendo-os parar e cobrir seus rostos para se protegerem da força da explosão. O homem disse a Shen que eles ainda estavam lutando, fazendo Shen ficar preocupado porque ele estava no Neyman por tanto tempo e entendia a força dos discípulos do Neyman. Shen sabia que os discípulos do Neyman não apenas tinham um talento melhor do que os discípulos da seita externa. Lulu também pensou que Lu, um especialista no 5º nível, e até mesmo ele, no 2º nível do reino Kai, não ousava provocar, enquanto Lu Hao era apenas da seita externa. Então Shen correu rapidamente para onde Lu Hao estava, rezando para que Lu Hao estivesse bem. Ao chegar à cena, ele imediatamente avisou Lu para não prejudicar Lu Hao. No entanto, ele ficou chocado ao ver Lu Vo no chão severamente espancado, com Lu Hao de pé sobre ele. Vo gemeu de dor e desmaiou, deixando Shen e o homem de boca aberta, perguntando o que havia acontecido. Lu Hao olhou para trás e disse a Shen que fazia muito tempo que não o via. Shen reconheceu que Wu era realmente um especialista em Kai do 5º nível e perguntou a Lu Hao se ele havia derrotado Vo. Lu Hao respondeu que Vo era de fato habilidoso e ele havia aprendido a energia de Vo com apenas um movimento. Shen
não pôde acreditar que Lu Hao havia aprendido a energia de Volkai agora e perguntou se ele realmente poderia derrotar um especialista do Reino Kai depois de aprendê-la tão rapidamente. Então Shen expressou incredulidade, dizendo que não era possível porque ele ouviu que Lu Hao estava apenas no primeiro nível do Reino Kai e seria muito aterrorizante se alguém no primeiro nível pudesse vencer o quinto nível. No entanto, Lu Hao revelou que estava no terceiro nível do Reino Kai e disse orgulhosamente a Shen que o primeiro nível era sua força apenas um mês atrás. Shen, incrédulo, gritou perguntando se isso significava que Lu Hao havia aumentado 2 níveis em apenas um mês. O homem com Shen observou que seu talento era mais aterrorizante do que ser capaz de superar um oponente do quinto nível. Então Shen, sentindo-se derrotado, disse a Lu Hao que ele havia lutado para alcançar o segundo nível do Reino Kai depois de praticar no Neaman por tanto tempo, mas Lu Hao o havia superado. Shen então perguntou como Lu Hao havia cultivado tão rapidamente, ao que Lu Hao, suando, respondeu que as pessoas sempre diziam que ele era talentoso, fazendo Shen lembrar que sempre sentiu que Lu Hao estava escondendo algo. Então Shen e o homem ajudaram Lu Hao a se afastar, enquanto Shen disse a Lu Hao que, olhando agora, ele estava seguro de passar na avaliação tanto para discípulos de Nian quanto de Vaian. Desta vez, Shen então lembrou de seu conselho anterior de que, quando ele entrasse no Niman, não deveria escolher Tai Yanfan porque se o fizesse, sua vida poderia acabar. Lu Hao concordou e jurou a Shen que definitivamente não escolheria Tai Yanfan. Shen sorriu para ele e se afastou, dizendo-lhe que se viriam na próxima vez. Enquanto a noite caía no palácio de Yu, ele perguntou se Lu Hao realmente havia alcançado o terceiro nível do Reino Kai e ponderou se essa conquista tornaria Lu Hao invencível na próxima avaliação. Yu considera que uma vez que Lu Hao passar na avaliação e se tornar um discípulo de Neyman, será difícil agir contra ele. Consequentemente, Yu ordenou ao homem que estava anteriormente com Shen que contratasse um assassino do Templo dos Assassinos, especificamente um no quinto nível do Reino Kai, instruindo-o a não se preocupar com os detalhes. O homem concordou e saiu prontamente para cumprir as ordens de Yu. A intenção de Yu era que o assassino se disfarçasse como um discípulo da seita externa, participasse da avaliação e garantisse a eliminação de Lu Hao durante a competição. 3 dias depois, o ancião anunciou aos discípulos externos que a avaliação banial para os discípulos de Neyman e Vaian estava começando mais uma vez. Ele explicou que, como nos anos anteriores, a avaliação seria conduzida por meio de batalhas na arena. Os discípulos selecionados defenderiam a arena aguardando desafios de seus colegas. Aqueles que tivessem sucesso no desafio se tornariam os novos mestres da arena, por sua vez, aguardando que outros os desafiassem. Ao final da avaliação, os 50 melhores discípulos com registros destacados se qualificariam para a entrada no Neyman. Após a explicação, o ancião iniciou oficialmente a avaliação dos discípulos de Neyman e Vaian, provocando aplausos dos discípulos. Eles começaram a se envolver em combates para demonstrar sua força, lutando ferozmente enquanto os espectadores assistiam a cada partida com grande interesse. Lu Hao, observando de longe, notou a atmosfera animada ao redor de cada arena. No entanto, ele achou peculiar que não houvesse desafiadores abaixo de sua arena. Andando sozinho ao redor da arena, ele especulou se sua reputação intimidadora afastava potenciais desafiadores, levando-o a achar a avaliação sem eventos. Mas então uma pessoa envolta em uma capa se aproximou, declarando um desafio para ele. Os discípulos viram e não puderam acreditar que um novato ousava desafiar Lu Hao, que nem mesmo os discípulos de Neyman poderiam vencer, fazendo-os se perguntar se aquela pessoa queria ser espancada. Lu Hao disse felizmente, finalmente não será entediante, e disse ao homem para subir rapidamente. O homem pulou para dentro de sua arena enquanto os discípulos começaram a se reunir do lado de fora da arena para assistir. Yu, observando de cima, sorriu, perguntando-se se Lu Hao achava que o novato era fraco. Yu sabia que o novato era um assassino profissional que ele havia contratado no Templo dos Assassinos. Além disso, esse assassino estava no 5º nível do Reino Kai, mais do que suficiente para lidar com Lu Hao, que estava no 3º nível. Lu Hao disse ao homem que iria pegar leve com ele e sugeriu que lutassem lentamente, mas o homem simplesmente puxou sua espada, concordando com a proposta. Então o homem correu na frente dele e atacou com sua espada, perguntando se ele quer terminar isso rapidamente. Felizmente, Lulu esquivou da espada a tempo e percebeu que era uma espada infundida de Kai, indicando que o homem estava no Reino Kai. Os discípulos ficaram surpresos ao ver uma espada infundida de Kai, fazendo-os se perguntar se aquele discípulo da seita externa também estava no Reino Kai. Lulu disse ao homem que controlar uma espada infundida de Kai exigia habilidade extremamente alta e ele ainda não tinha compreendido completamente. Então ele perguntou ao homem se havia pessoas como ele entre os discípulos da seita externa. O homem riu e disse que era apenas uma espada infundida de Kai e perguntou se era tão fascinante para ele. Então o homem pulou e balançou a espada em Lu, dizendo-lhe que se quisesse aprender, estivesse preparado para pagar com sua vida. Ele viu a lâmina se aproximando e pulou para longe a tempo de esquivar-se. O homem continuou a atacar e ele continuou a esquivar-se e bloquear os ataques com toda a sua força. O homem o chamou de tolo por enfrentar a espada infundida de Cain e ousar se envolver em combate próximo. Então o homem lançou sua espada diretamente nele, gritando que estava buscando a morte. Ele gritou de dor quando a espada perfurou seu peito. Ele rosnou olhando para a espada enquanto os discípulos não podiam acreditar no que tinham testemunhado. Eles perguntaram se aquela pessoa realmente finalizou Lu Hao, e o gritou que foi muito bem feito e o homem riu,
perguntando aos discípulos se Lulu era o principal discípulo da seita externa. Então ele orgulhosamente disse a todos que em apenas alguns movimentos Lu Hao se tornará a alma sob sua espada. Mas ele apenas perguntou ao homem que disse que estava morto e do que ele estava com inveja, fazendo o homem olhar para ele chocado. O homem perguntou se ele não estava morto e como ele não poderia estar morto quando tinha perfurado seu coração. Um discípulo notou que não havia lâmina saindo das costas de Lu Hao. Ele agarrou a espada, perfurou seu peito e a retirou, agradecendo ao homem pela lição, dizendo que sua técnica de espada infundida de Kai não era ruim porque ele já a tinha aprendido durante sua batalha anterior. Então ele retirou completamente a espada de seu peito, infundiu parte de seu poder na espada, deixando todos surpresos e incapazes de acreditar que ele sobreviveu a uma lesão grave no coração e aprendeu a técnica de espada infundida de Kai ao mesmo tempo. Ele sorriu pensando que tinha deliberadamente envolvido o homem em combate próximo para observar e aprender a técnica de espada infundida de Kai, e a espada que aparentemente perfurou seu coração realmente apenas entrou no espaço do espelho sagrado em seu peito. Então ele se aproximou do homem enquanto segurava a espada infundida de Kai e liberava parte de seu poder, dizendo ao homem que mesmo que fosse apenas uma variação, como ele tentou assassiná-lo, ele também não iria segurar. Então ele pulou no homem a toda velocidade e o homem avançou com sua espada para encontrá-lo, chamando de arrogante e perguntando se ele realmente achava que poderia derrotá-lo assim. Mas rapidamente apareceu na frente do homem, segurou a mão do homem segurando a espada e balançou a espada infundida de Kai no corpo do homem, enquanto dizia para ele morrer. No entanto, o homem conseguiu bloquear sua espada com outra espada infundida de Kai. O homem se perguntou se essa era a força do novo aluno e como Lu Hao poderia superar um reino para derrotá-lo. Ele balançou sua espada, mas ficou surpreso quando o homem desapareceu e quando olhou para trás, viu o homem a uma certa distância recuperando o fôlego. Os discípulos ficaram chocados com a rápida reação do homem e não conseguiam acreditar que ele conseguiu esquivar-se do golpe letal, fazendo-os se perguntar sobre o tipo de movimento que ele usava. Um dos anciãos reconheceu e gritou que era a técnica de piscar do templo do assassino, revelando o homem com Lu Hao, um dos assassinos do templo. Então o ancião ordenou alguém para rapidamente prender o lutador do templo do assassino, pois não podiam deixar o homem escapar. Isso fez com que ele cerrasse os dentes com raiva, percebendo que o homem se expôs. O homem imediatamente tentou fugir e escapar enquanto os guardas tentavam pegá-lo, sabendo que se ele ficasse, ele morreria. O homem decidiu que mesmo com sua identidade exposta, ele tinha que escapar. Então ele usou a técnica de piscar no vazio, tornando impossível para os guardas alcançá-lo devido à sua velocidade. O homem sorriu pensando que ninguém ali poderia alcançá-lo graças à sua técnica de piscar no vazio. Mas ele olhou para trás quando ouviu um som. Lu estava explicando que a técnica de batalha de Alguan Kai combinada com a espada infundida de Kai e a força de 30.000 ouro criavam um ataque poderoso. O homem ficou surpreso ao ver uma forte força de lâmina vindo em sua direção. Incapaz de esquivar-se a tempo, ele foi atingido por ela, resultando em uma explosão alta. O homem caiu e morreu no local. Lu Hao não esperava que a força combinada da técnica de Kai recém-aprendida fosse bastante impressionante e ele se sentiu um pouco arrependido por consumir 1.000 ouro e pedras profundas de morte. Os discípulos estavam chocados que Lu Hao, um discípulo da seita externa, realmente derrubou um lutador do templo do assassino. Então eles começaram a torcer por ele, o proclamando como o mais forte entre os discípulos da seita externa e chamando de Deus entre eles, o que o fez timidamente dizer-lhes que seus elogios eram demais. Por outro lado, um dos anciãos ordenou que seu povo investigasse e descobrisse de onde o assassino veio, e o cerrou os dentes silenciosamente pensando que foi por pouco. Mas ele estava aliviado que o assassino morreu porque ele sabia que isso poderia ser rastreado até ele. No entanto, Yu estava furioso que ainda não conseguiu finalizar Lu Hao e sabia que tinha que agir na próxima fase. Mais tarde, quando tudo foi concluído, os anciãos anunciaram que apesar de alguns incidentes inesperados, a avaliação tinha sido concluída sem problemas. Embora houvesse algumas surpresas, a avaliação foi considerada um sucesso. Então Yu chamou Zhang Long para anunciar que ele tinha se defendido contra 5 oponentes e foi selecionado por Shangan, o chamando para Rei Upik para escolher sua filiação com a seita interna. Yu continuou a chamar os nomes dos discípulos que foram escolhidos e entraram com sucesso na seita interna, batendo palmas ao lado e se perguntando em qual pico ele deveria escolher para si mesmo. Então Yu chamou seu nome para dizer-lhe que ele tinha se defendido contra um oponente, mas não foi selecionado por nenhum pico principal, permanecendo assim um discípulo da seita externa, deixando-o atordoado e surpreso. Ele te disse com raiva que ele tinha passado no teste justo e abertamente perguntou por que ele não foi selecionado. Yu respondeu zombeteiramente que o número de discípulos escolhidos era baseado no número de oponentes derrotados tanto na seita interna quanto na seita externa, e como ele só derrotou uma pessoa, ninguém o escolheu. De repente, um dos discípulos gritou que era injusto e que Lu Hao era um gênio que tinha derrotado o assassino do templo do assassino. Os outros discípulos
discípulos começaram a concordar, gritando que apenas derrotar um oponente mostrava uma força além de meramente se defender contra uma dúzia. E o sorriu sabendo que ele já havia subornado o ancião da intercessão então. Desde que ninguém escolhesse Lu Hao, ele teria muitas oportunidades de se livrar dele. No entanto, Amy Fine, representando seu principal pico Tao Fang, anunciou que estava disposto a aceitar Lu Hao. Os discípulos pararam de gritar e ele abriu a boca em surpresa enquanto Yu olhava para trás em choque também. Então Yu perguntou furiosamente a Fei por que Tian Fan quebrou sua tradição de não aceitar novos discípulos hoje. Yu lembrou Fan que tinha proibido ele de aceitar um discípulo para Tao Fang. No entanto, Fan com um olhar penetrante questionou por que Yu deveria se preocupar com suas decisões e liberou seu domínio inato, forçando Yu ao chão e fazendo-se ajoelhar, deixando-o chocado e se perguntando se Fan não era o desperdício que ele pensava que era. Os discípulos ficaram chocados com os eventos desdobrados e questionaram se Yu realmente se ajoelhou para o suposto desperdício Fan e por que Fan estava exibindo tal arrogância. Um dos discípulos então lembrou-lhes que Fan era uma vez o discípulo pessoal do mestre da seita e tinha ido apenas para Taiunfa após ser aleijado. No entanto, de acordo com a antiguidade, Yu ainda estava um nível abaixo de Fan. Então Fan perguntou a Lu Hao se ele estava disposto a se juntar a Tao Fang. Yu lutando no chão pensou que mesmo que Fan estivesse disposto a aceitá-lo, Taiunfa era infame por ser o pico dos descartados e ninguém em sã consciência se juntaria arriscando a chance de se tornar aleijado. Lu Hao então declarou que ele tinha pensado que os principais picos eram brilhantes e inteligentes, mas sua recusa em aceitá-lo tinha revelado sua natureza hipócrita. Colocando o punho na palma da mão, ele declarou que Fan tinha lhe oferecido ajuda quando ele estava isolado e desamparado. Respeitosamente, ele anunciou a Fan que ele, Lu Hao, não tinha motivo para recusá-lo, deixando-o chocado. Os discípulos estavam incrédulos que o mais forte novato tinha aceitado o convite do mais desconsiderado Tao Fan, pensando que as perspectivas de Lu Hao foram arruinadas. Fan então declarou que a partir daquele momento Lu Hao pertencia a Tian Fan e avisou a todos que alguns cães deveriam estar atentos para morder indiscriminadamente. E o amaldiçoou internamente frustrado que Fan tinha aceitado Lu Hao na sua frente, tornando ainda mais desafiador lidar com Lu Hao no futuro. No entanto, Yu se consolou com o pensamento de que Tao Fang era o pior entre os picos internos, curioso para ver que tipo de lixo Lu Hao se tornaria mais tarde em Tao Fang. O mestre de Taiunfan, Zhang Venin, perguntou a ele se Fan o tinha escolhido para se juntar a Taiunfan como um novo discípulo. Ele se curvou profundamente e respondeu afirmativamente. Então disse a Venin que a partir de agora ele seria seu discípulo. Ele lembrou dos conselhos repetidos de Shen contra escolher Tao Fang, mas inesperadamente ele ainda se juntou. Ele pensou que ter o respaldo da seita era bom e mesmo em Tao Fang deveria estar bem. Então ele perguntou animadamente a Venin que ele deveria se concentrar em cultivar depois de se juntar a Tao Fang e se era para praticar diligentemente a técnica da verdadeira transmissão. No entanto, Venin simplesmente perguntou o que ele estava falando e jogou algo na frente dele. Então ordenou a ir e cultivar os campos. Fé por dentro e alívio dizendo que finalmente não era ele fazendo aquele trabalho que o fez pegar o pico em choque e descrença. No dia seguinte, ele estava ocupado trabalhando no campo pensando que entrar na intercessão seria glorioso. Inesperadamente envolvia agricultura que era pior do que estar na seita externa. No entanto, depois de se tornar um discípulo da intercessão, ele soube de um sistema exclusivo para os discípulos da intercessão. Ele descobriu que os discípulos da intercessão poderiam acumular pontos de contribuição completando certas tarefas da seita. Por exemplo, enquanto ele estava cultivando para um Fang, ele poderia acumular 10 pontos de contribuição. Uma vez que eles têm pontos de contribuição suficientes, eles podem trocá-los na biblioteca de seita por técnicas e mais. No entanto, uma única técnica geralmente custa alguns milhares de pontos de contribuição. Ele sentou-se para beber enquanto pensava quanto tempo levaria para acumular pontos suficientes através da agricultura. Justo quando ele estava prestes a beber, alguém perguntou a ele se ele era o novo discípulo da intercessão chamado Lu Hao, fazendo-o olhar para o lado confuso. Então ele viu 3 homens se aproximarem dele, com o do meio exigindo que ele entregasse seus pontos de contribuição como sinal de respeito aos membros sêniores da seita interna, ou eles quebrariam suas pernas. Ele questionou se eles eram os sêniores conhecidos por arrancar os pontos de contribuição dos novatos, cientes de que a seita permitia o saque dos pontos dos outros. O homem pegou sua espada, o menosprezando como apenas um membro um pouco mais forte da seita externa lixo, mas alertou que ao entrar na seita interna eles lhe mostrariam seu verdadeiro lugar. O homem investiu nele com sua espada declarando nada mais do que o nível mais baixo, mas ele contra-atacou lançando seu punho para frente, atingindo o homem no rosto e quebrando alguns de seus dentes, fazendo-o voar de volta para seus companheiros. Então ele pediu desculpas de forma insolente, declarando que preferia pedir a eles envelopes vermelhos, e avançou em direção a eles, declarando sua intenção de recolher dinheiro, fazendo os anciãos perceberem que escolheram o alvo errado. Mais tarde, os homens jaziam derrotados no chão enquanto ele contava os pontos de contribuição que havia adquirido deles, agradecendo graciosamente seus presentes. Surpreso ao se encontrar com 4.000 pontos de contribuição tão rapidamente, ele percebeu que agora poderia trocá-los por técnicas de artes marciais na biblioteca. Na biblioteca, ele observou que os preços iniciais dos livros estavam entre 40 a 50 mil pontos, o que o fez questionar a acessibilidade de quaisquer técnicas de artes marciais lá.
Ele esperava adquirir uma técnica de artes marciais da categoria de técnica corporal e considerou humoristicamente que talvez fosse mais fácil roubar seus irmãos seniores indignos. De repente, ele ouviu uma voz informando de uma técnica de artes marciais disponível na categoria de técnica corporal. Ele olhou ao redor, perguntando-se se a voz estava emanando do mestre das fadas dentro do sagrado espelho Yao Guan. A fada confirmou isso, explicando que podia observar o mundo exterior através do espelho sagrado. Ele questionou por que ela não havia aparecido durante seus perigos anteriores, ao que ela respondeu que passava a maior parte do tempo em sono profundo, assim não podia sempre atendê-lo. Ela então o dirigiu a recuperar a técnica Phoenix Void Sky, destacando que, apesar de ser um fragmento de classificação amarela, era uma técnica de artes marciais extraordinária. Após localizar o livro da técnica Phoenix Void Sky, ele o colocou na mesa do caixa e procedeu a pagar. O proprietário questionou sua sanidade, perguntando se ele estava certo de que queria trocar seus pontos por aquele livro lixo. Ele afirmou sua decisão, declarando que os pontos que acumulara eram apenas o suficiente para esta compra. O homem o dispensou, dizendo que os jovens são realmente impacientes. Se fosse comigo, preferiria economizar por mais alguns anos do que trocar por esse lixo, fazendo questionar se era um livro lixo, quando na verdade sabia que tinha pegado um tesouro. Então ele perguntou à fada sobre os segredos da técnica Phoenix Void Sky. Ela respondeu que as artes marciais guerreiras são divididas em 4 níveis: céu, terra, mistério e amarelo, com 3 graus cada. Dizem que as artes marciais de classificação céu podem destruir os céus e a terra. E embora as artes marciais de classificação amarelo sejam o nível mais baixo, não significa que todas as artes marciais de classificação amarelo sejam inúteis. Então ela diz a ele que continuará dormindo e que ele deve praticar bem, ao que ele concorda. Então ele viu um homem prendendo uma dama chamada Fang Yun, perguntando a ela se ela absolutamente recusava aceitar seu amor. Zhang diz a Yun que ele pode ver que ela tem algum charme, então ele a aconselha a aceitá-lo rapidamente. Vo concorda com seu irmão e diz a Yan que sua família Lu não é fácil de lidar, mas ela apenas pergunta a Zhang se ele acha que é digno e diz a eles que ela escolhe homens independentemente da origem e que já tinha fixado seus olhos em alguém. Então ela lhes disse que era Lu Hao que enfrentou o salão de execução da lei e perguntou a Zhang se ele tem a coragem e o senso de justiça de Lu Hao. Ao ouvir Yun, ele solta seu livro, o que causa um barulho. Já imediatamente olha em sua direção e pergunta quem é. Ele se curva desajeitadamente para pegar seu livro e responde que estava apenas passando por ali. Yan fica surpresa ao vê-lo e pergunta timidamente por que ele estava ali. Então ela foge envergonhada, gritando para ele que ele não ouviu nada e ela não disse nada. Yan furioso joga a flor de lado e exige como ele ousou roubar uma mulher dele. Então Vo lhe diz que ele não tinha resolvido as contas com ele por tê-lo nocauteado da última vez. Os outros discípulos internos gritaram que o novo discípulo da intercessão Lu Hao parecia estar em apuros e parecia que eles iam lutar. De repente, Wu saltou em sua direção com uma espada, gritando para ele lembrando que da última vez o emboscou com Kai, fazendo ficar inconsciente por vários dias. Hoje ele disse que deveria deixá-lo dar-lhe uma lição, mas Lu Hao apenas ergueu a palma da mão chamando Vo de lunático e liberou parte de seu poder em sua palma. Então ele derrubou Vo com sua palma de Kai no momento certo, dizendo a Vo que ele ainda precisava voltar e ler um livro. Vo bateu com a cabeça no chão e ficou inconsciente novamente. Zhang ficou chocado ao ver isso e os outros discípulos internos não podiam acreditar que ele derrotou Vo com um único golpe, fazendo-os questionar a força do novo discípulo da seita interna. Zhang gritou furiosamente que era ultrajante e exigiu como um novo discípulo da intercessão como ele ousava ser tão arrogante com seu irmão mais novo. Então Zhang lançou-se em sua direção com uma técnica de palma, dizendo-lhe que ele era muito arrogante, inconsciente das alturas do céu e da espessura da terra. Os discípulos sabiam que Zhang era mais forte do que Vo Kai no 6º nível, pensando que se Zhang fizesse um movimento seria o fim para Lu Hao. Mas Lu Hao simplesmente socou Zhang, fazendo Zhang gritar de dor e exigir o que o fez ousar ser tão arrogante com ele. Zhang foi jogado ao chão e Lu Hao pulou mais perto. Depois pisou no estômago de Zhang, fazendo Zhang tossir sangue. Ele disse seriamente a Zhang que não se importava com o clã deles e que se não fosse pela regra na seita Shan'an contra finalizar, ele o teria enviado para encontrar o rei do inferno até agora. Zhang, tremendo, segurou seu pé para tirá-lo, notando que sua força não era brincadeira, o fazendo se perguntar como ele poderia ser mais forte que ele. Então Zhang disse a ele que seu irmão mais velho, Lu Li, estaria de volta de sua missão em 10 dias e perguntou se ele ousava desafiá-lo porque na luta de arena. Ele tirou o pé do estômago de Zhang e se afastou, perguntando a Zhang se ele achava que tinha que aceitar só porque queria lutar com ele. Então, provocativamente, disse a Zhang que ele não era seu pai, então não o mimaria. Ainda assim, Zhang disse a ele que se ele derrotasse seu irmão mais velho, Lu Li, ele lhe daria 100.000 moedas de ouro e uma arma que abalasse o mundo, o que o fez parar de andar. Os discípulos sussurraram que mesmo que Shan oferecesse mais benefícios, Lu Hao ainda não aceitaria porque entre riqueza e
morte. Ficava claro qual era mais leve e qual era mais pesada. Mas ele olhou para trás para Zhang e aceitou sorrindo a oferta de janeiro. Zhang animadamente disse a ele que estava resolvido, fazendo os discípulos sussurrarem se Lu Hao estava louco. Lu Hao estava apenas no 3º nível de Kai. Então eles pensaram que enfrentar um oponente do 9º nível fazia todos saberem que Lu Hao não poderia vencer. Por outro lado, Lu Hao lembrou que quando estava no estágio de condensação de Kai, ele quase finalizou o round. Venin e ele estavam sentados à mesa para comer, quando Venin lhe disse que ouviu que ele arrumou uma briga com alguém de fora. Venin pegou o frango inteiro na frente dele, dizendo-lhe que acabará de chegar no pico de Taiyang, mas já estava causando problemas e constrangendo o pico de Taiyang. Venin deu um pedaço de frango para sua tigela, dizendo-lhe que ele será punido comendo traseiros de frango e ele comerá pernas de frango, enquanto Fain comerá garras de frango, para o qual ele respondeu sem esperança. Então, Fain diz a Venin que ouviu dizer que se Lu Hao ganhar, Lu Hao receberá 100.000 moedas de ouro, deixando Venin surpreso, e lhe dá uma enorme perna de frango. Ele pergunta a seu mestre qual o significado disso, mas Venin apenas lhe diz que quando ele arranja uma briga com alguém, deve ser para manter a justiça e ele o entende. Então, Venin diz a Fain que para garantir a vitória de Lu Hao depois de terminar de comer, ele deve passar sua habilidade única para Lu Hao, para o que Fain concorda. Então Venin lhe deu o frango inteiro e disse-lhe para comer mais para reabastecer seu corpo, fazendo perguntar se era essa a sensação de ter a proteção de um mestre, por que se sentia tão caloroso. Um pouco mais tarde, ele pergunta chocado a Fain se ele disse que se ele ganhasse aquelas 100.000 moedas de ouro iriam desaparecer. Fain responde sim, porque seu mestre é um viciado em jogos de azar, e explica a ele que seu Taiyunfan é tão pobre porque Venin perdeu. Então, Fain o adverte a ter cuidado se não quiser dar seu dinheiro a Venin, porque Venin pode batê-lo, fazendo perceber que o frango em sua mesa não era de graça. Eles chegaram ao campo de treinamento, e Fain lhe disse que Venin não pegaria seu dinheiro por nada. Então Fain ordenou que ele observasse atentamente. Fain pulou mais alto no ar e ativou sua técnica Celestial Horizon. Ele balançou a mão para frente e acertou o enorme bloco de pedras na frente deles, o que fez as pedras se quebrarem em pedaços. Então Fain desceu no chão, e ele perguntou o que era aquilo. Fain respondeu que era uma técnica chamada Celestial Horizon e era uma habilidade classificada na Terra. Ele pergunta se ele vai ensinar isso a ele e diz a Fain que a arte marcial que ele fez é como ondas com uma força que pode chegar a 1000 níveis em seu pico. Fain diz a ele que uma vez que ele a domine, ela poderá revirar rios e mares. E pelo que ele sabia, por quem ele iria lutar, não é tão simples quanto estar no verdadeiro nível de Kai. Então Fain coloca seus 2 dedos na testa e passa a habilidade para ele. Depois disso, Fain lhe diz para tentar rapidamente ajudar Venin a ganhar aquelas moedas de ouro, para o que ele concorda. Então ele caminhou para o centro dos blocos de pedra enquanto Fain o olhava sabendo que era a primeira vez que ele usava isso. Então Fain não estava certo se ele seria capaz de lidar bem com isso. Fain lembra que ele usou até o 5º nível quando aprendeu pela primeira vez e sabe que Lu Hao tem algum talento, fazendo esperar que Lu Hao possa desencadear 2 níveis. Ele colocou a palma da mão na enorme pedra e usou a técnica Celestial Horizon. Seu poder se espalhou ao redor das pedras que ele estava tocando, mas Lu Hao simplesmente espalhou ainda mais ao redor das pedras enormes de longe. Fain ficou surpreso ao testemunhar isso e não conseguia acreditar que Lu Hao realmente usou o 7º nível da técnica Celestial Horizon em sua primeira tentativa. Ele perguntou a Fain como foi sua primeira tentativa e se ele passou. Fain sorriu e respondeu que Lu Hao estava pronto para dar algum dinheiro ao seu mestre. 10 dias depois, no dia da competição, Zur perguntou a Lu se ele realmente queria lidar com um recém-ingresso discípulo interseccionado, mas Wai simplesmente perguntou de volta porque ela estava preocupada com um estranho e disse a ela que Lu Hao tinha intimidado sua família Lu. Então ele perguntou a ela se ela ainda queria que ele suportasse isso. Lou, que ainda estava com dor, perguntou a Z por que ela estava agindo estranho hoje. Quando ela estava prestes a explicar sua razão, ela simplesmente gritou dizendo que eles não podiam intimidar Lu Hao. Ele apareceu e disse a ela que ela era a garota que o ajudou pela última vez perto da pedra. Então ele perguntou a ela se ela estava preocupada com ele. Ela perguntou preocupada o que ele estava fazendo lá e disse a ele para voltar porque o ar era muito forte, mas ele apenas enxugou as lágrimas de seus olhos e disse a ela para não se preocupar com ele. Então ele passou por ela dizendo que não perderia aquela batalha. Então ele subiu ao palco e Wai disse a ele que não esperava que ele se atrevesse a aceitar o desafio. Wai provocativamente disse a ele que embora sua competição não fosse uma luta até a morte, a regra era que enquanto não pusesse em perigo vidas, eles podiam fazer o que quisessem. Então Wai perguntou a ele se ele estava pronto para assumir aquele desafio ou se queria entregar a arte marcial que roubou de sua família Shui antes de se tornar um. Zur ficou chocada ao ouvir isso, mas os irmãos Shui estavam torcendo por Wai e gritavam para ele bater em Lu Hao com força. Ele disse a Wai que era ridículo pensar que ele era um vencedor antes mesmo de começar a luta e que eles realmente sabiam sonhar acordado. Wai apontou sua lança para ele enquanto dizia que ele era bastante arrogante, como se rumores. Então Wai furiosamente disse a ele que iria mirar em seu braço esquerdo com o primeiro golpe e saltaria para atacá-lo. Os irmãos Lu torciam pelo seu irmão mais velho por ferir Lu Hao enquanto Zur fechava os olhos preocupada. Mas então ele apareceu como um vento mais perto de Wai e socou Wai no queixo com força, fazendo Wai voar para cima no céu. Wai gritou de dor enquanto flutuava e então caiu no palco. Então ele disse a Wai que ele não estava preparado para essa luta. Os irmãos Shui ficaram chocados e perguntaram o que era aquilo enquanto Z chamava seu
nome alegremente. Wai se levantou e disse a todos para não entrar em pânico porque era apenas um pequeno teste e ele não esperava que Lu Hao tivesse alguma força. Então ele empurrou sua lança para frente com toda a sua força e gritou que com aquele golpe ele queria as pernas de Lu Hao. Então ele o ataca com sua técnica de perfuração de dragão. O Rindo disse que era técnica de nível profundo de perfuração de dragão e Jean orgulhosamente disse que o movimento de Wai não poderia ser suportado nem mesmo no 8º nível de Kai, o que significava que Lu Hao estava condenado. Mas quando o punho de Lu Hao atingiu a lança, ela se quebrou em 4 pedaços e então atingiu diretamente Wai no rosto mais uma vez. Wai foi jogado para longe e caiu no chão. Os irmãos Shuya não podiam acreditar, enquanto Zur gritava que era ótimo. Wai se levantou e disse a eles que não havia necessidade de pânico porque Lu Hao estava apenas aproveitando suas distrações. Ele assegurou a eles que deveriam ver como ele esmagaria Lu Hao no rosto, mas quando Wai olhou para cima, ele viu Lu Hao acima dele prestes a chutar. Lu Hao chamou Wai de tolo e chutou a cabeça de Wai, fazendo o rosto de Wai se chocar contra o chão. Então Lu Hao disse a Wai que assim se dá um tapa adequado no rosto. Wai gritou preocupado com seu rosto afundando no chão. Lu Hao disse a Wai que acabará de liberar seu poder e perguntou se ele não conseguia lidar com isso. Wu achou inacreditável que Wai realmente estava sendo dominado e espancado por Lu Hao. Wai socou o chão com raiva ao ouvir as palavras de Wu. Ele saltou para longe para criar distância entre eles e Wai se levantou dizendo que não pretendia usar todas as suas habilidades contra um cara com apenas 3 vezes o verdadeiro Kai. Então Wai liberou seu poder e disse a ele que ele era totalmente desinformado. Wai pegou sua arma de qualidade superior e disse a ele que o torturaria até que ele desejasse estar morto. Jean disse com orgulho que armas de qualidade superior vêm com espaço de armazenamento e podem se materializar do nada. Jean afirmou confiantemente que ter uma arma de primeira classe melhora a cultura em um nível, mas uma extraordinária melhora em 3 níveis. E Wu continuou dizendo que a arte marcial de nível profundo de seu irmão mais velho significava que Lu Hao não apenas morreria, ele seria aleijado. Então Wai correu em direção a ele com sua lança na frente dizendo a ele que o provocou com sucesso. Wai usou toda a sua força com a lança de qualidade superior que estava segurando para atacá-lo e disse que desta vez lhe daria uma surra completa. Zur gritou preocupada para ele que a lança tinha um poder tremendo, então ele deveria ter cuidado. Mas ele simplesmente enfrentou a lança e respondeu com confiança que a força do reino do mestre sagrado não representava uma ameaça para ele. Então ele rapidamente pulou alto, sabendo que nos últimos dias, para garantir uma vitória estável na competição, ele havia alcançado o 5º nível do verdadeiro Kai, usando a pedra profunda da terra, como alguém que já poderia se envolver em combate entre reinos. Aliado às habilidades de mestre de nível da terra, sua derrota era inevitável. Ele liberou uma forte técnica Celestial Horizon e a lançou na direção de Wai, fazendo Wai gritar de dor. Os irmãos Shuei e os outros que assistiam cobriram seus rostos para evitar a força vinda de seu ataque, e Wai foi jogado de volta ao chão mais uma vez e desabou, fazendo todos incapazes de acreditar que Wai realmente perdeu. Jean perguntou a Wu se ele não tinha interpretado mal e desde quando Lu Hao alcançou o 5º nível do verdadeiro Kai. Wu respondeu que era a habilidade marcial de Lu Hao e perguntou se poderia ser a técnica lendária perdida do mestre caído, a técnica Celestial Horizon de nível intermediário da Terra. Lu Hao pegou a arma de qualidade superior de Li no chão e disse a eles que estava fechado o acordo. Então ele estava reivindicando a arma de qualidade superior. Jean prometeu. Então ele apontou para Jean e lembrou a ele para garantir que os 100.000 moedas de ouro fossem entregues a ele porque ele estava indo embora. Jean bateu com raiva com o punho e Wu coçou a cabeça frustrado, dizendo que Lu Hao havia conseguido derrotar até mesmo seu irmão mais velho no auge do verdadeiro Kai. Um dos discípulos disse que Lu Hao agora se tornará a figura principal na intercessão enquanto Zur orgulhosamente pensava que Lu Hao de fato cresceu mais forte. 3 dias depois, no dormitório de Lu Hao em Taofang, ele estava frustrado porque quase todas as moedas que ganhou foram entregues a Vinchan. No entanto, ele ficou feliz porque ainda tinha a arma de qualidade superior. Ele entrou no espaço interno do espelho para procurar a arma de qualidade superior que ganhou, lembrando distintamente que a havia colocado lá dentro. A fada apareceu e disse a ele que a arma que ele procurava não se alinhava com sua técnica de prática. Então ela fez o espelho sagrado Yalguan devorá-la, deixando chocado e gritando que era uma arma de qualidade superior. Mas ela disse a ele que armas de qualidade superior são apenas lixo e que os benefícios de reparar o espelho sagrado superam em muito eles. Ela explicou que ele repara gemas devorando armas e que quanto maior a qualidade da arma devorada, mais rápida será a restauração da gema. Então ela disse a ele que agora a segunda gema mostra sinais de restauração e uma vez que ele finalize a restauração da segunda gema, sua técnica de Kai triplicará de poder. De repente, alguém correu até ele, o chamando apavorado pelo nome. Ele perguntou se ela era a garota que estava cercada por Jean e Wu da última vez. Ela respondeu que sim e perguntou se Shen era seu irmão. Então ela disse a ele que Shen está ferido. Então ele deveria ir com ela rapidamente. Ele ficou chocado ao ouvir isso, mas seguiu Yan. Mais tarde,
Eles chegaram ao Vale da Medicina no Quan Sword C. Ele viu Shen espancado e desmaiado na cama e perguntou com raiva quem fez isso com ele. Yu disse a ele que Shen e ela estavam em uma missão juntos, mas foram emboscados e feridos pelo velho cão Wang Yu. Ele ficou irritado ao perceber que era o velho novamente e virou-se para sair, decidindo ir acertar as contas com Yu. Mas então uma mulher disse para ele esperar e explicou que Yu está no auge do reino do Mestre Sagrado. Em seguida, ela perguntou se ele seria capaz de vencê-lo e disse que não queria mais uma vítima ali. A discípula interna representante do Vale da Medicina, Zohong, informou-lhe que Fangan trouxera seu irmão para tratamento e enfatizou que a prioridade deles era encontrar o remédio necessário para curar seu irmão. Ele perguntou sobre a identidade dela e Yungun explicou que a mulher diante dele era Zohong, do Vale da Medicina, responsável por tratar Shen. Hong sentou-se ao lado de Shen, detalhando que os ferimentos de Shen eram graves e que ele precisaria se aventurar na montanha do deus Daimon para encontrar a flor de lótus de sangue, apesar da notória periculosidade da montanha. Hong então desafiou-o, perguntando se ele estava preparado para assistir Shen morrer ou se estava disposto a enfrentar o perigo da morte para garantir a flor de lótus de sangue. Ele respondeu resolutamente que a encontraria, deixando Hong sem surpresas. Hong concordou e o alertou para lembrar que, com Shen sob os cuidados do Vale da Medicina, ela poderia sustentar a vida de Shen por 2 meses. Portanto, ele precisava recuperar a flor de lótus de sangue dentro desse prazo. Ele concordou e implorou a Hong que cuidasse de Shen durante esses 2 meses. No entanto, a conversa deles foi interrompida por alguém que entrou na sala questionando quem autorizou um estranho a ficar no Vale da Medicina por 2 meses. Essa pessoa foi revelada como discípulo interno do Vale da Medicina e o neto do mestre do Vale da Medicina, Zinglin. Hong defendeu Lu Hao, afirmando que salvar vidas era imperativo, e questionou Lin se ele pretendia interferir. Lin esclareceu que, embora salvar vidas fosse uma prerrogativa de Hong, ele tinha questões pessoais, revelando que uma vez teve um irmão chamado Heng, que foi morto por alguém chamado Lu Hao. Lin, com um sorriso, declarou que não poderia simplesmente permitir que o irmão da pessoa que finalizou seu próprio irmão permanecesse ali sem desafio, e informou discretamente que Lin era o neto do mestre do Vale da Medicina e possuía considerável poder, indicando que se Lin se opusesse a eles, manter Shen ali seria desafiador. E chegamos ao fim do capítulo. Galera, comentem a palavra secreta, guerreiro, e demonstrem que são verdadeiros protagonistas deste universo. Eu estarei aqui para responder seus comentários à altura. E se curtiram o conteúdo do canal, por favor, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!